Os teus afetos. E como ficam só 3 aí, o Gutierrez e o Magno chegaram antes, eu fico aqui. Não, eu sempre pergunto pra Vivi onde eu vou, ela me manda, eu vou. Então, ela disse, eu acho que os guris vão chegar depois. Se eu perguntar pra Vivi aonde eu vou e ela me mandar, é melhor eu não ouvir. Eu não ouvi a resposta que ela tem pra me dizer. Pra onde é que eu vou, Vivi? Ela vai me dizer outra coisa. Vai pra... Calma. Não, agora tá melhor a coisa, mas numa época seria essa a resposta. E talvez fosse merecido. E talvez não. Tô brincando. Mas sim, numa época seria essa a resposta. Bem, então o Gutierrez Sanches está aqui. Você já conhece o Gutierrez, já ouviu o Gutierrez. Carlos Guimarães também, todo mundo conhece, é um time das antigas, da relação a nossa é de amor, muito amor e pouco ódio, mas é antiga. Com o nosso ouvinte, todo mundo sabe quem é quem, mas só tô para dizer quem está participando hoje. O Cristiano Oliveira tá em home office. Ele vai entrar teletrabalho, que a gente chama, né? Vai falar de casa remotamente, mas tá conosco também. A Ana já falou e o Luiz Magno já buscou os óculos quando não havia necessidade, porque o óculos estava escondido embaixo aqui do roteiro de publicidade do programa. Gente, um Inter contra o Atlético, um jogo duríssimo, um final de 0-0, discussão de pênalti não pênalti. O Flamengo ganhou da equipe do Vasco no clássico e embolou um pouco, tá com 2 pontos atrás do Inter. O Campeonato Brasileiro tá daqueles espetaculares e os gaúchos estão dentro, ponteando a competição. Mas pro Inter ficou agora um pouco mais tensa a relação com quem vem atrás. É aquela distância que a gente falava que era perigosa, né? Assim, ao passo que era confortável, sim. E ainda nem chegamos lá, mas é confortável que o Inter chegue com 2 rodadas de distância quando tiver de enfrentar o Flamengo, que será na penúltima rodada. Agora já não tem mais isso. Se ambos fizerem campanhas iguais, e o que eu quero dizer com campanhas iguais é continuarem fazendo a mesma pontuação, ou seja, com essa mesma distância, aí claro que gera uma preocupação maior, porque tem um jogo entre Flamengo e Inter no Maracanã. E eu não estou aqui dizendo que o Inter vai perder, pelo contrário, até acho que o Inter, com o empate a seu favor, pode também dar uma certa tranquilidade. Mas gera, por outro lado, sim, perto de 4 pontos, é uma questão óbvia, gera uma... não é instabilidade, mas uma preocupação principalmente por parte do torcedor, né? Também não é algo absurdo ir a Curitiba, ficar num 0-0, até fazer um primeiro tempo razoável, isso não é o fim do mundo. Claro que a gente fica observando o Inter de um lado e quem está perseguindo o Inter de outro. Só tem um hoje, e definitivamente só tem um, que é o Flamengo. Eu não acredito mais que 6 pontos o Galo possa tirar, principalmente pelo que o Galo fez e faz nessa competição. Mas ainda dá, né? E dá bastante, dá muito mais pro Inter do que pro Flamengo. Vai ter que focar como está focado. O que eu vejo no Inter é parece aquelas expressões que muito Argel utilizou, né? De pé no chão, mas é bem verdade. O Inter se mostra bem com os pés no chão, gera uma instabilidade, uma preocupação. Eu sempre costumo dizer isso, é a estética da tabela. Tu olha pra ela, ela fala alguma coisa, ela tem um visual que pode ou te gerar conforto, tranquilidade, orgulho ou preocupação. Claro que hoje ela gera orgulho pro Inter e também esperança de ser campeão, mas uma preocupação pela proximidade do Flamengo. O Guimarães comentou o jogo. Até antes do Carlos, que tem uma análise mais aprofundada sobre o jogo em si, as nuances dele, eu quero citar a situação da Fórmula 1 em 1984. O porquê? O grande queridinho da F1, naquele período, desde os dirigentes até a imprensa, era Alain Prost, piloto da McLaren Porsche. Tinha como companheiro o velho Andreas Nicolau Lauda, ultrapassado, aposentado, curtindo a vida. Resumidamente, chegaram na última prova, o preferido favorito, o velho defenestrado, esquecido. Estoril, Portugal, 16 de outubro de 1984. Lágrimas nos olhos nesse momento. Prost venceu a prova. Seguem as lágrimas. O velho Lauda chegou em segundo. Entretanto, esse segundo posto garantiu Lauda o título por meio ponto. Por conta da arrogância de Alain Prost, que forçou o final da prova de Mônaco. Ele vencedor e acabou ficando. Todos os pilotos ficaram com metade dos pontos naquela prova. Então,
aqueles do centro do país... E o Senna queria mais, né? O Senna venceria aquela prova, o Prost chegaria em segundo e se a prova terminasse normalmente, o Prost seria campeão. O Senna ficou louco aquela vez. Com a pontuação de segundo lugar, se a prova tivesse terminado na sua normalidade. O centro do país está em polvorosa. Querem porque querem o Flamengo campeão brasileiro novamente. Esquecem a presença do Internacional, que é o líder e sim depende de si apenas para ser campeão. Tu acha que o Balestre tá forçando o Flamengo? Então? O Balestre lá do Rio de Janeiro, que é o Flamengo campeão, só que vai chegar lá na última rodada contra o Corinthians, quem vai ser campeão, por meio ponto que seja, vai ser o Internacional. Por isso que eu não concordo muito com essa ideia, Magno, porque diminui a atuação do Flamengo. O Flamengo tá ganhando na bola. Tudo bem, gera perfeito. Não lança é esse o questionamento? O questionamento, Medeiros, Sim. é a pressão dos companheiros nossos que estão em festa porque o Flamengo está alcançando o Internacional na tabela. Esquecem a presença do Internacional. O Inter não está ali, é defenestrado, é ignorado, até mesmo desrespeitado com muitas manchetes que eu estou acompanhando. Simplesmente é o Flamengo. Beleza? Mas que se respeite o outro que está ali junto. E inclusive à frente desse preferido. Isso é preciso dizer. À frente. O Inter é líder. Eu sei, Guimarães, Ana... Eu chorei sim falando de Lauda, viu? O Oliveira, todo mundo. Eu sei que pro Inter é ruim. Agora, para a competição, chegar nesse momento... me lembra um campeonato espanhol que houve uma disputa muito acirrada, Barça-Real, que os dois estavam cabeça a cabeça e que o mundo meio que parou para acompanhar o desenlace daquela competição, que também era pontos corridos. E tinha clássico também entre eles no final. Não, né? E as últimas rodadas, então a competição ganha. Eu sei que pro Inter é ruim. Tu ter um adversário correndo por fora com a grandeza técnica do Flamengo é uma ameaça gigantesca. Zé, pra mim a maior ameaça é o confronto direto. Eu não tô dizendo, repito, não tô dizendo que o Inter vai perder, mas se fosse cada um na sua, 4 jogos e cada um jogar suas partidas... Não tô dizendo que é mais fácil, mas me parece menos complicado do que tu enfrentar o Flamengo no Maracanã. Mas eu tô com o sentimento que vai chegar em 4 pontos a diferença. O Flamengo vai se sentir muito confiante estando a menos de 3 pontos do Inter e tendo que jogar contra o Inter. Vai jogar a vida nesse jogo contra o Internacional. Perdão, tu estavas falando... O Guimarães comentou o jogo ontem, a gente misturou assuntos aqui, mas todos pertinentes, todos dentro do contexto. Eu penso que para a competição é esplêndido que haja uma disputa. Para o Inter é terrível, pelo tamanho do adversário, pela competência técnica do Flamengo. Agora, para a competição, chegar com 3 rodadas, 2 pontos de diferença entre o líder e o vice-líder, e sendo 2 gigantes, campeões do mundo, com a magnitude que tem Internacional e Flamengo, que não precisa nem dizer, dá para o campeonato, que é um campeonato em ano de pandemia, com uma série de dificuldades, dá para o campeonato um valor que ele até então não tinha. Bom, eu comentei o jogo ontem, eu acho que tecnicamente foi um jogo ruim. Internacional jogou a pior dessa série aí, mas também o Atlético não jogou bem. O Atlético inicia pressionando, o Inter equilibra, tem chance no primeiro tempo, até movimentou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi ruim. O segundo tempo foi de pouca chance, pouca produção, muitos erros até de escolha dos treinadores. O Marcos Guilherme não funcionou como titular. Caio Vidal é mais útil que o Marcos Guilherme. O Abel justificou taticamente o Marcos Guilherme como jogador para ajudar ali o setor de marcação, é mais ou menos o que eu apontava antes do jogo para justificar a escolha, mas não se confirma. O Caio Vidal é um jogador mais agressivo e que também volta para ajudar a marcar. O Inter não fez uma boa partida, o Atlético também não fez uma boa partida, o resultado é o 0-0 justo e um empate que foi um empate nota 5, assim, num jogo nota 5. Porém, para mim houve um pênalti para o Inter no final do jogo. Houve uma interpretação, eu li outras interpretações de que ali não era um movimento antinatural, que era um movimento natural, que não tinha como ele tirar o braço, que ele estava com o prolongamento do seu movimento, mas eu achei um pênalti porque pra mim foi pênalti. Ele depois que fura, o Abner... Mais pênalti de todos que foram, no caso não foi, né, mas de todos aqueles que foram marcados pro Internacional foi o de ontem e não foi marcado. O Abner parecia que tava dando distância na fila da escola, sabe? Que tu bota a mãozinha. Não foi aquele estica movimento... pra dar distância pro o coleguinha. dito movimento natural dele errar em bola. Ele bateu e empurrou a bola. E ele tem vantagem. Ele tira vantagem do lance em que ele coloca a mão na bola, porque a bola ela é conduzida e retirada da zona de perigo. Ela é afastada, existe um auxílio com a mão
para que depois ele pudesse afastar aquela bola. E se há esse auxílio, se tira vantagem, tem que ser marcado. Então, para mim, foi um pênalti que o Inter teve, independente disso, tá? O Inter não fez uma grande partida. Sim, teria o pênalti, mas poderia errar o pênalti, não tem problema nenhum. O gol anulado do Inter foi um impedimento bem marcado e o Atlético também não demonstrou muita força assim em chegar no gol do Internacional. Um 0-0 de um jogo bem xoxo, bem ruim, e era natural também, 10ª vitória consecutiva era uma coisa muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Acaba empatando. E sim, o Zé tá certo, dá uma emoção pro campeonato aí de Inter e Flamengo disputando esse título. Última rodada, se chegarem assim, vai ser uma final, né, gente? Vai ser uma final, claro, depois cada um tem que confirmar suas vidas na última rodada. Mas vai ser todo o clima de uma final, ainda mais sendo na penúltima rodada. Isso dá um ingrediente. Assim como mas foi tudo Inter e isso São que a gente Paulo, tá falando agora também pode modificar completamente na próxima rodada. Não, eu até imagino que a diferença vai voltar a ser de 4 pontos quando se enfrentar Inter e Flamengo. Eu imagino que vai acontecer isso. Tu acha que o Inter vence o Inter ganha do Sport e o Flamengo... Bragantino perde, ganha do Bragantino ganha do Flamengo. O ideal seria isso, pontos. O Inter ter mais de uma rodada de distância. Aí dá certa tranquilidade até por uma derrota. Mas não ter essa tranquilidade não quer dizer muita coisa também, não. O Inter, se quer ser campeão, tem que ganhar de um Flamengo fora também, faz parte, ou empatar, enfim. O que o Carlos disse me chamou a atenção ontem. A escolha do Abel, eu não sei se dá pra gente concluir que foi essa a causa do Inter ter ficado no 0-0, porque o time do Atlético tem lá um nível de competência respeitável e jogava em casa. O Moisés saiu reclamando que a inadaptação ao gramado, ou a pouca adaptação, foi sentida pelo grupo. Isso pode ter pesado num jogo de alto rendimento. Um detalhe às vezes é determinante para uma vitória ou para um empate ou para uma derrota. No caso, um empate ontem. Mas eu tô cada vez mais, o Oliveira já revelou isso, ele é mais dedicado, ele compreende melhor, ele se interessa mais, ele estuda mais. Eu fiquei muito na dúvida com relação a qual o critério prevaleceu naquele caso daquele toque com a mão na bola ontem no final do jogo. Aquilo ali pareceu um pênalti. E em outros momentos já vi lances assemelhados àquele, para não dizer rigorosamente iguais, em que houve marcação de pênalti. Sim, exato. O que chama atenção é o critério. Ora é, ora não é. Ninguém mais explica nada. Eu quero a transparência, qual é o critério? Porque é o seguinte, e por que o sujeito não, por que os árbitros não têm ido no vídeo? Porque é uma coisa humana, existe uma coisa humana da curiosidade humana. Se é um lance que eu não sei o que é, eu quero ver. É uma coisa mais forte, parece, sabe? Eu se fosse árbitro, gostaria de ver todos os lances. Não quero ser injusto nunca, né, Guimarães? Não, exato, não, eu vou por mim sempre, tá? Confio em vocês aí em cima, mas eu quero ver também. Também quero ver. É que no outro lado da moeda a gente também tem que compreender que, segundo as expectativas, é que a revisão se torne cada vez menor, né? A ida até o monitor. Mas eu também acho, se existe a tecnologia, se existe a possibilidade de ter a certeza, e de algum modo parece que soa internamente na arbitragem de que se há a conferência, há uma não confiança na decisão que foi colocada no VAR. Mas a ideia e justamente quando se aplica o VAR, eles querem saber o que se diz, porque não deve se indicar o que aconteceu. Deve-se indicar há dúvida ou não há dúvida. E o que diz assim, olha, não temos dúvida, temos dúvida. Quando tem a dúvida, tem que ir de qualquer forma, mas só que o que se entende em alguns momentos é assim, pois é, não vou ver, porque se me disseram que lá não teve dúvida, então eu tenho que confiar na minha equipe que tá no VAR, porque parece que a equipe do VAR nunca vai ter nenhuma consistência na decisão, então não precisa, bota alguém só para revisar lance lá, bota alguém só para editar a imagem que o árbitro vai ver, não alguém para decidir se foi ou não pênalti. Eu acho que a questão do critério ela é fundamental. Só deixa eu confirmar, Guimarães. Tu tá conosco, Oliveira? Sim. Ah, perfeito. Fica à vontade, tá? Tá bem? Por favor, Guimarães. Então, o que me chama a atenção é o critério, a questão do critério. Não... É incompreensível, não dá pra entender. Pra mim, ontem foi um pênalti claro. O Ricardo não viu no E se eu não me monitor. engano, o Ricardo tem uma insistência em não ir, né? Ele geralmente não vai até o monitor. Ele é um árbitro que não tem o costume, ele é muito né? autossuficiente, né? Ele quer ser muito decisivo. Ele não quer ter que em nenhum momento constar nada, assim parece. Ele é autossuficiente.
Ele acha que ele decide as coisas que já viu, não tem uma revisão. E até em questão de, só pra fazer um adendo também, isso, os próprios jogadores falam que no campo é difícil conversar com ele, que ele não é um árbitro que preza pela boa convivência dentro do gramado, explicando lances, tentando conversar. Em vários momentos ele se retira, né, da confusão, ou sei lá, de uma simples falta, ele se retira e fala, olha, se me incomodarem eu dou cartão. Ele também tem essa dificuldade de convivência com os jogadores. O Magno até deu apelido pra ele ontem, né? O Pavão Misterioso. Que voz é essa? Agora saiu a voz do tabagista aí, meu. Tu devia de ficar frio, detonou. Agora é o tabagista falando. Tu devia de ficar discreto, tu também é canalha. Pelo amor de Deus. Não, isso é aquele pigarrinho de todo o locutor. O Pavão Misterioso. Exato. Então, mas independente disso, tá? Eu não vou entrar, eu não gosto do termo a banca paga e recebe, porque parece que tem aí um jogo né? Um jogo assim pra banca é coisa de jogo e tal, mas é muito erro de arbitragem, é muita incompetência de arbitragem. Eu prefiro falar de incompetência, né? Porque não falou de tal lance, aí fica um clubismo ridículo assim. Eu acho que vários pênaltis pro Inter não aconteceram, e ontem um pênalti que era para acontecer pro Inter não aconteceu, como para outras equipes também. E o que passa o Grêmio também. reclama, não sei o que, a máfia, noveleta. Mas daí a gente desvirtua a péssima qualidade da arbitragem. Os dois pênaltis pro Santos aconteceram. Não tem máfia nenhuma, porque o noveleto aqui, esquece, cara, não tem nada. Vamos no cerne da questão, que vocês não querem enxergar, porque vocês não acreditam em justiça nas coisas. Os árbitros brasileiros são mal preparados. Eles são mal qualificados, eles são desqualificados. Eles não têm qualificação necessária para apitar os jogos. Os árbitros brasileiros são de uma safra, Gutierre, mal preparada, tem uma preparação safra ruim. Psicológica. Não tem nada para eles. Os caras têm uma honra que ninguém se preocupa que eles defendam, e eles têm, sabe? Isso aí que a gente tava falando. Agora, não vai no VAR porque tem uma... Ao fim e ao cabo, é vaidade. Mas eles preferem essa vaidade de ser teimoso dentro de campo, aquela de passar vergonha depois pelos erros? Ou não dá nada, erros, não atinge eles? Não, mas indo na ideia do a banca paga e recebe, infelizmente nós tivemos jogos, né, do Brasileirão que estavam sendo decididos nos últimos minutos com uma penalidade. Então se critica e os árbitros, então não podemos fazer isso. Então agora, porque existe uma penalidade, existe um lance de fato que foi pênalti, né, pelo menos aqui na opinião da bancada, e por que não foi revisado, né? Nem teria que dar, não, mas vai, revisa alguns minutos a mais. Mas estavam falando que em todos os jogos, toda rodada tem 3, 4 jogos que são decididos assim. Bom, paciência do jogo, o VAR tá lá para ser usado, não para ser escondido. A gente fala assim, revisar, o lance existe. Fica mais feio não ir e dar a oportunidade de corrigir um erro do que simplesmente esquecer e daqui a pouco passar por mais incompetente ainda. Exato. A gente fica pensando, eles ficam pensando porque todo jogo é decidido num pênalti, totalmente condicionados, e esquecem do trabalho deles. Agora, me surpreendeu pelo que eu vi do jogo confiante ontem da equipe do Atlético do Paraná. Não esquecem, se omitem. Me surpreendeu. Esse lance foi o lance de encerramento do jogo, né? Foi, mas pegando o jogo no seu todo, com a qualidade e confiança para jogar, com a naturalidade como joga o Atlético, não poderia estar na posição em que se encontra. Deveria estar melhor. Eu tenho uma outra visão a respeito disso. Eu acho que o Atlético, ele foi assim... Ele não deixou o Inter se criar, Guimarães. O Inter começou o jogo tentando impor o seu modelo de pressão. Minutos, E o Inter foi recuando, foi tendo que recuar porque ele começou a tirar a bola do Inter, ter mais posse. Mas o Inter também não tinha sua principal roda, e o Dourado não distribuía, não tava ali pra fazer as jogadas. Todos os adversários contra o Inter têm mais posse, todos. Sem exceção. Mas todos os adversários sofrem com o começo do jogo do Inter e tomam gols. O Fortaleza teve mais posse. O que aconteceu ontem, eu não achei esse jogo fantástico assim do Atlético. Não disse que é fantástico. Eu disse que o Inter não se criou para cima do Atlético naquele minuto inicial, naquele momento inicial, quando o Inter normalmente faz com outros adversários. Talvez por conta do próprio Inter. Qualidade da defesa do Atlético. Eu não achei que foi o Atlético empurrando o Inter, até porque ele fazia isso de uma forma lenta. O Atlético ficou muito tempo trocava a bola entre Pedro Henrique e Thiago Heleno, que eram os dois zagueiros. Tanto que o Atlético chega 2 vezes nos 20 minutos iniciais, tá? As duas pelo lado esquerdo, em estocadas, mais do que em organizações, e depois o Inter equilibra. Para mim, a melhor chance do primeiro tempo é uma chance do Inter. Uma jogada do Edenilson pela direita, um cruzamento de perna esquerda para uma cabeçada do Praxedes livre sozinho.
sozinho na linha da pequena área em que ele cabeceia para fora. Para mim essa foi a grande chance do primeiro tempo. Mas isso já no final do primeiro tempo. E o Inter tem uma bola na trave com o Rodinei. Aos 27. O Atlético também tem uma bola na trave. Aos 12. São 2 bolas na trave que tem. Sim, foi um jogo equilibrado, mas eu não vi assim um jogo em que o Atlético controlou o Inter. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo 20 minutos em que o Inter recuou demais, além da conta, uma estratégia bem perigosa. O Atlético se aproveitou disso, não com tanta intensidade, mas mais com uma tentativa de controle. Conseguiu chances, tem uma bola na trave, e depois o Inter, ele identifica o jogo e vai para cima do Atlético. Também tem bola na trave, tem finalização, tem uma falta bem batida pelo Rodinei, que desvia na barreira, e tem uma cabeçada do Praxedes. O jogo termina equilibrado no primeiro tempo e no segundo também, onde basicamente ninguém fez nada, né? Acho que a diferença foi que no segundo ninguém produziu, né? Foram equilíbrios nos 2 tempos, mas sem produção no segundo. Me chamou a atenção, não é que me chamou a atenção, a explicação do Abel é de que esses primeiros minutos era de tentar se adaptar ao gramado, que a bola corre demais, velocidade incrível, como disse o Abel, e o Atlético obviamente mais acostumado com isso. E aí o Inter estava tentando ainda ficar mais ambientado com a situação, principalmente do piso, e depois, segundo o Abel, essa foi a justificativa. Depois conseguiu jogar mais. E jogou mesmo, no finalzinho, como disse o Guimarães. Depois, bola na trave do Rodinei, a falta, também a cabeçada do Praxedes. É aquela velha história do futebol, né? Se marca um gol desse, a gente ia dizer, não, conseguiu, foi à frente, fez um bom primeiro tempo. Não que a gente falaria que teria sido um bom primeiro tempo, mas o equilíbrio geraria uma visão mais positiva. Eu acho que foi um jogo dentro do que se esperava. É difícil também a gente cobrar do Inter que vá a Curitiba e bata o Atlético. E eu discordo um pouco do Guimarães. Eu acho que tô mais com o Zé nessa. O Atlético, ele tá mais no altos e baixos, mas ele é capaz de um alto bem interessante. Dele mesmo, né? Dele em relação a ele. Eu não tô falando para ser campeão ou para estar entre os primeiros. Mas já provou que com esse grupo é capaz de fazer alguns enfrentamentos interessantes. O melhor deles foi contra o River, né? Os 2 confrontos contra o River, o Atlético foi bem. E claro, não é, como eu disse, uma super equipe, mas é uma equipe interessante. De média para cima, o resultado ou o desempenho de pontos talvez não seja tão correspondente assim ao que o Atlético é capaz de fazer. É que pelas substituições do Abel... O Atlético faz uma... Não, é só pra gente falar que também eu acho que passa também, infelizmente, pelas substituições que o Abel fez, a ausência do Dourado, acho que faltou muito a transição nesse lado do Internacional. O Internacional não tinha meio campo pra dar a maneira aguda que vem jogando e agressiva, porque o Patrick, como a gente já destacou em várias oportunidades, ele não tem essa explosão. Então, quando ele ganhava um pouco ali próximo do meio campo, ele não conseguia chegar de maneira efetiva, porque ele não consegue correr, e o time do Atlético é muito rápido. Conseguia fazer uma marcação muito precisa em cima desta engrenagem. A gente fala a substituição por ter mais velocidade, segundo o Abel, não deu muito certo, porque é uma velocidade que fica um pouco parecida com as peças do Grêmio. Tem velocidade, é agudo, mas não tem eficiência. Não consegue fazer uma jogada bem feita, fica tendo oportunidades, chega com velocidade, mas não tem para quem passar, não tem quem finalize. E nas oportunidades que teve também, acho que teve um lance do Moisés, conseguiu fazer um lance muito bonito, mas só que a gente fala, não tem a capacidade de ter uma equipe bem preparada para ter jogadas que finalizem de maneira eficiente. Vai, Oliveira. O Atlético tem uma situação de altos e baixos no campeonato. Eu não achei ruim o placar pro Inter ontem. Não achei, eu vi muito torcedor naquela característica que a torcida do Inter tem de ser assim, de um pessimismo quase depressivo, dizendo que agora deu, que não vai mais. Pô, parece que o Inter é o 10º do Campeonato Brasileiro. Não é, né? O 10º é o Atlético, por sinal. Mas é um time que vem numa campanha de recuperação no segundo turno. O Atlético começou mal o Campeonato Brasileiro, chegou a rondar ali por zona de rebaixamento, trocou de técnico 2 vezes, né? Começou com o Dorival, trocou para o Eduardo Barros e agora tem o Autuori, que dos 13 é quem conseguiu tirar mais esse time do Atlético. Tem uma campanha de recuperação bem legal nesse segundo turno e é um time muito difícil de ser batido dentro de casa. O Abel foi bem na coletiva ontem, quando ele disse que aqueles times que são os postulantes ao título junto com o Inter, nenhum deles ganhou do Atlético em Curitiba. Então, assim, não é qualquer time que chega lá e toca 2-3 no Atlético com naturalidade. Então, não é um resultado assim para ser lamentado. O Inter continua dependendo só dele para ser campeão brasileiro. O que mudou é que agora o Flamengo também depende só dele, porque tem um confronto direto contra o Inter
na penúltima rodada. Também entendi, mas não concordei, e acho que essa não concordância se justificou com a escalação do Marcos Guilherme. Não foi um bom jogo do Marcos Guilherme. E a questão da arbitragem, que vai ser debatida para sempre aqui no futebol brasileiro, é uma questão do despreparo, uma questão do descritério, uma questão do exibicionismo de muitos juízes brasileiros, especialmente o principal exibicionista dos árbitros brasileiros é o que estava ontem trilhando o apito, o Ricardo Marques Ribeiro, um sujeito exibido, um sujeito despreparado, um sujeito sem critério. Agora, já que eu falei de critério, a única coisa que eu estou cobrando, e aí vale para todos, torcida tem a questão da corneta, então não vou por esse lado, mas imprensa com certeza, e aquelas pessoas que fazem o futebol, é coerência. Se achar que o Bragantino estava esperneando ou que o Grêmio esperneou, não pode espernear agora, por conta dessa coerência. Para mim, ontem foi pênalti, o movimento não é natural, o cara erra em bola e, percebendo que a bola vai sobrar para o Johnny, ele estica o braço para tirar a bola do jogador do Inter. Para mim, é pênalti. Foi pênalti não marcado ontem para o Inter, em um jogo onde a atuação não foi boa, mas o resultado não foi de todo ruim. O Johnny foi nele. Num primeiro momento ele fez um sinal assim, não quero falar, sai daqui, o Johnny respeitou, mas depois ele voltou e aí eles começaram a conversar. O Johnny parece ser um cara, como é que eu vou explicar? Um cara de fino trato, e ele conseguiu convencer o árbitro a parar para ouvi-lo. E aí eles estabeleceram um diálogo. E eu vi o árbitro com um gesto, jogando a mão no chão e mostrando, ela bateu aqui, subindo o teu braço. Parece que ele estava tentando convencer o Johnny. Aí que eu não sei qual é não sei se o Johnny chegou a falar depois do jogo, qual foi o argumento que ele usou, mas aquele mesmo lance, repito, já mais de uma vez neste mesmo campeonato, quando aconteceu, deram um pênalti. Mas era o que o Guimarães estava falando, né? A gente não aguenta mais, porque daí a gente fica falando de complô, a gente fica falando de um lance em si, aí vai vir alguém nos chamar a atenção, mas aquele lance, o que tu disse? Não somos nós aqui que temos que ficar falando, é a CBF que tem que fechar um critério, repassar isso muito bem repassado para os seus árbitros e cobrar que isso seja cumprido. Esse é o primeiro Porque ponto. cada um tá fazendo de um jeito e fica a gente aqui, a gente que eu digo, a imprensa, a torcida, todo mundo no Twitter, os jogadores, os dirigentes, os treinadores, todo mundo parece chorão, ou parece reclamão, ou também não entende nada, ou é maldoso. Não, tem que partir de quem decide isso. Tem que partir da CBF, chegar pros árbitros. Por que o juiz não fala? Exato. Por que o Por Gaciba não fala? Depois do jogo? Por que eles Se não quer responder pergunta, beleza, não responde pergunta, não faz entrevista. Mas tem um pronunciamento que todo juiz tenha o direito de se defender publicamente, ou pelo menos de explicar as bobagens que fez. O Gaciba é outro que se esconde atrás da mesa. Tentar entender a bobagem, né, Oliveira? O Gaciba é um que se esconde atrás da mesa. A arbitragem não fala e parece que está satisfeita com isso, porque ninguém faz nenhum movimento para que se inicie uma onda de declarações dos árbitros, pelo menos para explicar o que está acontecendo. Porque os caras estão dando a rigor pênalti em tudo que é bola que bate no braço. A regra não é assim. Eu acharia muito mais simples se fosse, bateu no braço é pênalti. Mas a regra não é assim. Aí ontem, que foi um lance escancarado, em que o braço não está junto ao corpo, como em vários outros lances de pênalti no Campeonato Brasileiro, o braço estava junto ao corpo e a arbitragem dava pênalti mesmo assim. Ontem o braço não estava junto ao corpo, o movimento não foi natural, não era uma bola rápida, o cara tinha tempo de sobra para tirar o braço da jogada e nada disso ele fez. Ele foi assintosamente com o braço e o pênalti não foi marcado. Por quê? Alguns árbitros, a bola pode estar, o braço pode estar colado ao corpo, eles marcam pênaltis. Outros precisa fazer o que o Sarrafiori fez ontem, defender um pênalti para poder marcar a falta, a infração a favor do time. A interpretação, esse é o primeiro ponto que tem que ser balizado, tem que ser neutralizado. Se crie a regra, bateu no braço bateu não enfim, tire do terreno da interpretação. E a segunda coisa... O problema, Magno... E só para fechar, Oliveira, a segunda coisa que tu vai gostar, vou ficar com a frase do Mauro Betting, grande jornalista, Mauro Betting, comentarista.
Quanto mais perto o Ricardo Marques Ribeiro tá do lance, mais chance ele tem de errar. Para mim, quanto mais vezes ele é escalado, pior fica o Campeonato Brasileiro. Éber Roberto Lopes, Ricardo Marques Ribeiro, Wilton Pereira Sampaio, Thiago Duarte Peixoto, Caio Max Augusto Vieira. Quando esse pessoal tá apitando ou tá no VAR, pode ter certeza que vai acontecer problema. Eu falei isso final de semana num jogo, o Zé Aldo não, o Oliveira tá exagerando, o Zé Aldo lembra. E aí, no fim das contas, aquele Grêmio Santos. E aí, dito e feito, o jogo com 600 polêmicas com apito e na VAR. quarta-feira. Uma hora é chamada, uma hora não é chamada. Uma hora vai, uma hora não vai. Já era meio de semana. Então, assim, tem o quarta, né? Quarta de tarde? Então tem isso, quarta de tarde. Tem muita coisa para ser resolvida. A regra, às vezes ela é clara, como diria o Arnaldo César Coelho, às vezes ela não é clara. E o pior é quando existe uma regra e cada federação mundo afora se julga no direito de estabelecer a sua orientação. Tem a regra de bola na mão. E aí tem a regra, a orientação da FIFA, que diz o seguinte: se a bola bate em alguma região do corpo e depois respinga no braço, não é pênalti. É para estabelecer isso como critério, para estabelecer o seguinte: olha, se desviou em alguma região do corpo do próprio jogador, é porque a bola já está em cima e ele não tem tempo de tirar o braço. E aí chega o seu Gaciba aqui no Brasil e aplica uma outra orientação, coisa que foi revelada pela Nadine Bastos quando ela ainda tinha Twitter há uma semana, que na CBF a orientação é outra, que é para ver se o braço está aberto ou não. Então, assim, a regra já não é das mais claras, já não é das mais fáceis. Tu dá ao árbitro o poder de Deus. Ele decide se o cara tem intenção ou não. E em paralelo a isso, cada federação ou cada confederação usa e interpreta e estabelece ao seu bel prazer a sua orientação. Não, é muita incompetência, muita bagunça pro meu gosto. Mas o importante é que em algum momento o Gaciba venha a público e esclareça qual é a orientação, onde a orientação foi aplicada, onde por alguma razão não foi cumprida a orientação, porque é isso que está faltando nesse momento. Como não sabemos o que é determinado, não sabemos o que cobrar e fica uma discussão não vazia, mas confusa, tempestuosa, tumultuada. A gente não sabe qual é o lado escolher, qual é o certo, qual é o errado. Quando é que tá para criticar, quando é que dá para tolerar. Tá difícil. E esses posicionamentos a gente vem a lamentar que quando eles existem e se tem uma cobrança, um lance polêmico, eles fazem uma nota que, assim, mais confunde do que esclarece. Porque parece que eles mesmos não definem um próprio critério e a gente fala... E os jogadores têm certa certeza. Mas sempre que tocar na mão vai ser pênalti. Daí é o que os zagueiros falam: bom, então vou jogar como? De camisa de força? Porque em algum momento o teu braço vai estar de maneira assim, por impulso até mesmo. A gente falava ontem no Mundial que foi prensado o jogador, não tinha como baixar o braço, fazer o quê? Arrancar o braço. Então tudo isso tem que se levar em consideração, mas ao invés da regra esclarecer, ela confunde ainda mais. Mas só que daí raspou, não raspou, o VAR tá lá para ajudar e daí o cara não vai consultar o VAR. Ou o VAR tá lá para ver se teve a intenção, se precisava daquele impulso, e o cara não vai consultar, bom, daí fica difícil. Olha, nota é brabo, che. Bem gauchão, né? É brabo, che. É brabo, che. Nota. Aí tá Teve o Brasil inteiro falando de arbitragem, e aí o Gaciba divulga uma nota. Olha, é brabo. É brabo. Eu tenho que fazer um intervalo. Aí nem sei se foi nota ou se foi uma entrevista, não lembro. O Gaciba falou em ponto cego do VAR. Isso eu nunca tinha visto. Eu conhecia ponto cego de carro. Ponto cego do VAR é brabo. Sobre nota é o seguinte, do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. O Gaciba viu um ponto cego no VAR. Ali, depois que o Gaciba tentou empurrar, goela abaixo, Zé. Aquela história, não, porque nós temos na nossa linha 3D um gol do Lindoso contra o Bahia. Aí ele apareceu com uma imagem que parecia editada no Paint, para quem conhece o computador. Com uma listinha vermelha, uma listinha azul, e quis aplicar que aquilo era tridimensional, que aquilo era 3D, aí depois apareceu com ponto cego do VAR. Não. Aí é pra cair os buteados. 11h40 da manhã. Eu queria só dizer uma coisa antes do intervalo, é bem rapidinho. Eu não aguento mais nota de repúdio, nota de esclarecimento e nota de desculpa. Eu não aguento mais. As pessoas têm que explicar e serem confrontadas a respeito das coisas que ela erra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Luiz Magno, o que farás agora? Tomarei água. Era só isso. Não, só queria falar uma coisa. Será que os árbitros e junto a eles, o Gaciba, que representa eles na CBF,
Será que eles realmente acreditam nessas coisas que eles falam? O Gaciba agora, melhor dizendo. Ou eles só estão tentando tapar tudo, assim, o sol com a peneira, achando que estão nos enganando? Porque é inacreditável esse tipo de coisa. Depois a gente pode falar sobre isso. Goebbels diria que a mentira repetida várias vezes torna uma verdade. Eu tô falando aqui no WhatsApp com o Gaciba, que tô tentando ver se ele me atende. Um amigo comum disse assim, vai perder teu tempo, ele não tá atendendo ninguém. Mas eu tô tentando, eu acredito no poder da linguagem, tô tentando convencer o Gaciba. E quero agradecer muitas mensagens de muitos ouvintes. Tivemos um momento emotivo hoje no Agora, quando a minha mãe falou. E aí então as pessoas mandaram muitas mensagens no meu particular, mandaram mensagens aqui. O Dilon Camilo mandou várias mensagens e mandou mais uma nesse momento. O Dilon Camilo, por favor. Ele estava ontem nos traindo. Ele estava nos traindo ontem. Eu vi o teu retrato na televisão, não gostei. Aquela fotinha assim de perfil, Dilon. Baita seus cursos. Ó, tá vendo, Dilon? Grande figura. Obrigado, Dilon. Ele disse assim, quanta emoção na voz da tua mãe hoje no Agora, realmente tirou lágrimas de mim e da minha mulher, sensível que está, porque ontem a falecida mãe dela estaria de aniversário. Obrigado, Dilon, então tá compreendido. E assim foram muitas mensagens de outras pessoas que estavam acompanhando o Agora naquele momento da manhã, e eu quero agradecer a todos. Tem muitas discussões, muitas manifestações em torno das nossas discussões aqui. A gente vai ao intervalo, em seguida eu vou atendendo os ouvintes e continuamos o debate. São 11 da manhã, mais 42 minutos, é o Ganhando o Jogo pela Guaíba com a força do Banco Banrisul. 11h47. É a hora brasileira. Você está aqui no Ganhando o Jogo pela Guaíba para o Banco Banrisul. Trabalha numa startup? Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br/Banritec. Os nossos ouvintes estão participando e eu já vou atender alguns recados, mas antes eu preciso dar um outro recado aqui, que é da FTEC Centro Automotivo. Tem troca de óleo, tem revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h. O fone 3907-1743, o WhatsApp é 98215-2996. Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Eu estava falando aqui com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o catarinense gaúcho Chico Noveleto, para que ele me desse uma ajuda na tentativa de ouvir o Gaciba. Tô tentando falar direto com o Gaciba, não tô conseguindo. Aí ele deu um depoimento dele sobre o lance de ontem. Ele disse: mas queres perder teu tempo com esse lance? Nada, segue o jogo. Eu digo, como assim? Aí ele então fez um texto mais elaborado e disse: errou o chute, a bola bateu no braço, indo para cima e para baixo, sem prejudicar o adversário. O adversário era o Inter. Se cortasse o lance e atrás um adversário babando para fazer o gol, pênalti. Assim é quando alguém acha que se pegar no corpo antes, tira a falta. Negativo. Se pegar no corpo, alguém atrás esperando, bola indo na direção ao gol e cortar a trajetória de um perigo de gol, pênalti. Agora, nesse caso de ontem, quase atrapalhou somente o jogador, torcendo a coluna. O pênalti do Rodolfo do Coritiba ontem foi como tá descrevendo o Gaciba. O Rodolfo tava na cara do gol, o braço tava quase colado, mas suficientemente para tirar o gol, a mão dele. Ia ser gol, o goleiro já estava batido, o Wilson, aliás, depois o Sarrafiore ainda pegou o pênalti, mas dentro da explicação dele foi coerente o do Rodolfo. Mas eu não entendo que outros pênaltis dessa maneira foram marcados. Aí a gente fica sem entender muito. E o Dilon manda dizer. Quem é que mandou esse recado aí? Leonardo Gaciba. Não, quem mandou o recado aqui, com quem eu tô falando, é o vice-presidente da Confederação, com o Noveleto. Tá. Noveleto. Eu pedi pro Noveleto se ele podia interceder, me ajudar para ouvir o Gaciba. O Noveleto é vice-presidente da CBF, certo? Sim. Vocês achavam que ele ia dizer que teve erro de arbitragem? E eu achava que era o Gaciba, me desculpe. O Noveleto é um oficialista, né, gente? Ele vai dizer que a arbitragem está certa sempre. É um oficialista dividido, porque ele quer ser presidente do Inter no próximo mandato, né? Na próxima eleição. Se ele já fosse presidente do Inter, ele diria que era pênalti. Vamos falar uma coisa aqui. Abre um caminho. Noveleto, quer CBF ou quer Inter? Tu acha que ele quer o quê?
pra ser presidente. Ele tem um sonho de vida que é presidente do Inter. CBF ele já tá lá, Ele né? já pensa na CBF e ele já pensa até numa Comebol no futuro. O cara quer continuar crescendo. Pode ser. Eu não que seja pouco o Inter. Eu falo pouco acho com o Chico. demais o cara presidir um clube mundial como é o Inter, como é Flamengo, Tá lá, São Paulo. O Claro, vai querer seguir nesse caminho. O Dilon mandou pro Magno e pro Carlos Guimarães o seguinte: eu, como sempre, olho na TV, rádio na Guaíba. E recadinho pra TNT. Ele botaram o bonequinho dele ontem, marcaram ele. Tipo assim, o cara tá fazendo uma arte e alguém identifica. Tava nos traindo, o Dilon. Dilon, eu faz algum tempo já, eu acho que ali próximo à estação Niterói, uma pintura muito antiga de um prédio, que já quase apagadas, assim. Tá lá, corretor Dilon Camilo. No mínimo já vendeu aquele prédio umas 5 vezes. Uma hora vai aparecer na Folha, colunista do Ganhando, Wagner Saraiva, Cássio Amaral e Dilon Camilo, né? Uma hora vai aparecer. Como é que se diz? Participantes fixos. Aliás, Wagner Saraiva tem uma ótima relação com o Dilon Camilo. O Wagner disse que o... São amigos. Bom, isso eu não sei como é que São amigos. Wagner Saraiva e Dilon Nós Camilo. temos que também ver os colunistas gremistas. Acho que são a mesma pessoa. Acho que são a mesma pessoa, inclusive, pensam igual. Não, o Vaguinha foi colega de aula do Renan. E do Pfeiffer. Também, né? Sim, estudou no Amália Tubino Sampaio. Exato, do Pfeiffer. Jogava lá no Areião, ali no Eu campo. conheço uma galera ali No campo esburacado como é que chama Tubino. ali? Araribóia. O irmão do Vaguinha. Escuta, não é Florinda Tubino Sampaio? Como é que eu Florinda disse? Tubino Sampaio. Vocês não vão querer que eu acerte sempre, né? O que Zé falou? Meu irmão Amália. estudou ali. Amália. Amália. Obrigado, Cristiano. Valeu. Amália era irmã da Florinda. De nada. Eu não esqueço o Tubino. Um dia me ligaram aqui do pronto-socorro. O que houve? Seu filho tá aqui. Mas o meu filho, como assim? Saiu correndo, criança, da porta do colégio, do Tubino, e veio um maluco com uma bicicleta pedalando a 1000 e não conseguiu frear, né? Arrebentou, estourou um tímpano do meu filho e foi parar no pronto-socorro, nesse Tubino. Onde ele jogava bola com o Vaguinha, o carequinha aqui, o Wagner Saraiva. O Jefferson, irmão do Wagner, também estudava lá, deu uma cotovelada no meu filho que fez ele chorar de dor. E eu não sabia dessas coisas. Soube um dia porque eu perguntei pro Renan se ele conhecia. Ele disse, o Vaguinha, assim. E aí o Wagner Saraiva confirmou, eu mesmo, o Renanzinho e tal. Então, é a vida de quem convive tanto tempo numa cidade. Embora parecendo grande Porto Alegre, às vezes ela fica pequena. O Rafael Rodrigues diz, bom dia, o campo perto do Tubino é o Tamandaré, não Araribóia. Isso, Tamandaré, o campo perto do Tubino, Araribóia, atravessando a Protásio. O Rude Vila Ipiranga diz, bom dia, Zé e pessoal, eu vi o jogo e todos os comentaristas de rádio e TV, arbitragem, falaram que conforme a regra, o lance não se caracteriza em pênalti. É um erro técnico do jogador. Erro técnico que se ele só batesse o braço na bola, ele conduziu a bola. Erro técnico seria, vamos lá, o jogador furou em bola, tá? Vamos partir daí. O erro técnico começa aí, ele furou em bola. Tá. Não seria pênalti se ele, percebendo que furou em bola, tivesse com o braço junto ao corpo, por exemplo, e a bola acidentalmente tocasse no seu braço. O que aconteceu ontem não foi acidente. Ele percebe que a bola, depois dele ter furado, se apresentava mais perto do jogador do Inter do que ele, e ele estica o braço, o movimento de braço não é natural, porque ele é um ser humano, ele é um bípede, ele caminha, ele não voa, e o movimento do braço de quem vai levantar voo. Que é isso, eu acho que é assim também desenhado. O Cristiano é muito claro, né? Bastante claro. Incisivo um pouco. Ele é um também. bípede, né, Cristiano? Que fique bem claro Ele isso. Ele é um bípede, ele não é uma ave, então ele não voa. O que leva uma pessoa a mandar esse seguinte recado aqui? Bom dia, Vilmar. Toca uma canção do Barbarella. É isso aí. Eu quero vambora. ganhar no sorteio. Rodrigo dos Santos, da Esplanada. O que vem aqui? Pra que O que leva uma pessoa, eu sei, ele tem o número de outra rádio, salva como se fosse da Mas Guaíba. aí então já era. Eu acho que ele se confundiu. Ele é o queria Gilmar? mandar. Ele queria mandar recado para o Gilmar. Para o Gilmar. O Gilmar, bom, pode ser Gilmar Medeiros. Gilmar Medeiros, Gilmar exatamente, Medeiros. exatamente. Aliás, Barbarella deve ter rodado na São Luís, né, Zé? Ou não? Não, Pimpinela, nós tocávamos lá. Ó, Pimpinela. Barbarella, eu acho que é musical Barbarella, é uma marchinha, Sim, né? sim. Isso era o Sidney lá da Rádio Cerro Azul de Cerro Largo que tocava. uma pergunta para ti, José Aldo Pinheiro. Quando tu olha para trás e vê a tua trajetória, ela te
te dá orgulho, eu sei disso. Muito orgulho. Mas existem momentos... Que medo disso aí. Isso é quando o cara começa assim. Quando começa fazendo carinho é porque eu tava bem forte. Vou ficar que nem o Oliveira. Existem momentos na tua vida em que tu enxerga algo que tu fizeste no passado e pensa, eu deveria ter feito isso? Aquela conversa naquele voo com aquele jogador, não deveria ter feito. Não deveria. É uma história muito bonita. Seja bípede na resposta, Zé, por favor. Incisivo também. Jorge Mendes, Novo Hamburgo, a primeira coisa a fazer na arbitragem é o árbitro ir sempre no VAR, quando de qualquer lance suspeito. Isso aqui ele tá com razão, gente. Cara, mas olha só, agora vamos fazer a meia-culpa nós, a imprensa, tá? Se o juiz vai no VAR depois de cada lance, nós da imprensa, vocês comentaristas, iam encher o saco porque o jogo tá parado demais, certo? A gente fazia isso no começo do VAR. A gente tem que fazer essa meia-culpa também. O que eu acho, de novo, é aquela palavrinha mágica, critério. Critério. Quem apita o jogo é o juiz de campo, não é o da cabine. A palavra é critério. Por exemplo, lance de impedimento... Não tem por que o juiz de campo ir na cabine, porque o lance de impedimento não é interpretativo. O lance de impedimento, ele não é bípede, mas é binário. Ou ele está ou ele não está. Não existe meio impedimento. Ou está impedido ou não está impedido. Então, a cabine pode solucionar. A grande questão é quando a cabine opta por mudar algo que foi aplicado no campo. Eu acho que o critério ele tem que estar aí. Se o juiz de campo dá o pênalti e a cabine acha que foi pênalti também, não precisa ir no VAR. Se o juiz de campo dá o pênalti e a cabine diz, bonitão, acho que tu fizesse M aí, vem aqui dar uma olhada. Aí tudo bem. Ou se o juiz não dá pênalti e a cabine entende que foi, tudo bem. Agora, não precisa ir no VAR todos os lances, o que também não pode acontecer, deixar de ir. Porque se tem o VAR ali só para bonito, então tira a cabine. Eu acho que, de novo, a palavrinha mágica é critério. Bem, o ministro, outro dia nós entrevistamos aqui, e nesse aspecto, apenas nesse recorte, eu quero dizer que serviria para tudo o que ele disse. Ele renunciou ao governo, o ministro Nelson Teich, porque ele disse que não havia condições de aplicar o que ele queria. Eram seis os itens para fazer o enfrentamento da pandemia. E um que eu considero para o nosso processo aqui de análise bastante importante, ele disse assim, eu pretendia fazer um grande processo de comunicação. A comunicação, neste caso, ela é elementar para fixar na compreensão das pessoas. Qual é o critério? Elementar, meu caro Zé. Sim, qual é o critério? Um grande processo de comunicação do comando da arbitragem, da Confederação Brasileira. O futebol é uma coisa importante na vida das pessoas. Quanta gente ontem estava ligada no jogo do Inter. Zé. Claro, fazer as pessoas compreenderem. É transparência. Sim, um processo de comunicação. Por exemplo, por que diabos, por que cargas d'água, o diálogo do VAR, ele não é liberado? O que de tão importante, o que de tão sigiloso estão conversando aqueles senhores que não pode ser publicado? E lembrando, né, quando foi divulgado naquela questão lá do Palmeiras, bastante polêmica, mas ele tem a tendência, é um jogador que gosta de cair, que gosta de encenar. Então tudo isso a gente fala, se existe um profissionalismo, né? A gente fala, quanto mais se esconde, mais se duvida do processo. Se fosse claro, objetivo e todo mundo falasse, não, a gente vai liberar, porque assim não tem problema nenhum, o critério vai ser esse, porque nessas conversas também levam as indicações, as suposições da arbitragem, porque é o que a gente falava antes. E quando o VAR foi instituído aqui no Brasil, vai ser cabide de emprego para arbitragem, porque se precisa revisar, vamos falar, como o Oliveira falou, se está ou não impedido, é simplesmente não, está ou não está. Se precisa ir a todo lance polêmico fazer revisão, bota o pessoal de edição de imagens pra lá, não precisa colocar arbitragem na cabine, porque, claro, rola essa conversa. Eu acho que foi estranho, acho que é isso, acho que é aquilo. Tenho que fazer notícias, estamos sobre a hora, Cristiano, a gente volta contigo. Bom, então vamos pro intervalo ao som do Barbarella. Tudo vai mudar em mim, só depende de você. Sentimento eu tenho, enfim, está no sangue, deixa assim. Só as canções de amor me fazem delirar de emoção. Numa magia linda, aquece o coração. Meio-dia, 5 minutos e volta com o Ganhando o Jogo, sempre em nome do Banco Banrisul.
O recado é: trabalha numa startup? Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br/Banritec. O ouvinte manda um recado que é bem instigante. O que ele diz é o seu Ricardo Francisco, ele é advogado. Ele diz: se liberarem o áudio do VAR, vai cair a casa igual as mensagens do The Intercept. Eu me lembro que teve um jogo, um clássico, era Flamengo e alguém, o Wright era o árbitro. E o Wright jogou sem avisar ninguém, um gravador, microfonezinho na lapela. Final da Taça Rio 1982. Ali houve uma repercussão muito negativa, porque é como um arrastão de pescaria, que pega o peixe que se quer pegar e vem coisa junto. Teve com o Godoy também uma vez, lembra? Que o Godoy xingava todo mundo. Não, o do Wright foi um horror. Porque Todos os palavrões. tu joga o que seria o intervalo pro ar. Lembra aquela vez que o Luxemburgo meteu uns pontos eletrônicos no Ricardinho? Sim. Aquilo ali foi um lance de gênio, Luxo. Tá, mas só um pouquinho, mas tem uma diferença gritante aí, né? Uma coisa é tu colocar o microfone sem avisar pra ninguém que tá sendo gravado. Claro. Outra coisa é dizer, olha só, a partir de agora o áudio do VAR vai ser liberado. Aí todo mundo sabe o que tá sendo dito. Aí todo mundo sabe, aí não tem vilão se faz. Prevalecer daí, né? Aí não tem aquela coisa de eu não sabia. Não, e se o cara mesmo sabendo pra todo mundo. fizer M, né, Cristiano? Aí o problema é dele, né? Que é o que mais tem, né? Aquela vez que o VAR foi divulgado, o cara que se jogava era o Marinho, se não me engano. Alguém divulgou um lance, um áudio do VAR e o juiz dizia, foi pra justiça, esse se joga muito. Só esse se atira muito, que é o Marinho. De muita insistência e pra justiça isso. Eu já sou, sinceramente, mais radical para isso, sobre esses jogadores que se atiram. Eu acho que não pode haver um pré-julgamento, preconceito do árbitro, tipo assim, não, esse jogador, ele não se atira, então se ele cair é pênalti. E esse joga muito, então esse eu não vou dar nada. Às vezes o cara que se joga muito, que é errado, sofre falta. Sim. E se ele sofre a falta tem que ser marcada. Independente dele se jogar muito ou não. Eu tô entendendo. O que eu seria mais radical, Zé, era para lance de simulação. Para mim é o seguinte, se fica claro que há simulação, expulsa. Não tem, mas ganhou um... Como é que eles usam um termo bonito para xingamento? Quando o cara dá uma regada no técnico lá, enfim, um reajuste verbal ali, uma advertência verbal. Um excesso verborrágico. Me perdoa quem tá mostrando, deu uma mijada no cara, tá? Isso é uma coisa. Cartão amarelo, também, cara, se o cara se joga, se o cara tá simulando... Mas é difícil. Expulsa. Eu concordo em absoluto. Só assim pra acabar com simulação do futebol. Eu entendo, mas vou fazer... O mesmo vale pra cera de goleiro. Eu vou fazer uma comparação, espero não ser mal interpretado, pode ser um exagero retórico, mas o fraudador, o jogador que fica o tempo todo tentando ludibriar, enganar o árbitro, é como o estelionatário. Tu sabe que o cara é estelionatário, tu sabe que o cara é golpista, tu fica sempre na dúvida, será que esse que ele tá fazendo agora é certo ou tem alguma pegadinha no meio? Será que ele vai me dar uma rasteira? Bom, mas aí tem o VAR para ajudar, né? É terrível isso pro coitado do árbitro. Aí tem o VAR para ajudar. O Marinho se joga muito? Se joga. Mas se tu for pro VAR e comprovar que mesmo ele se jogando muito naquele lance, houve pênalti nele, tem que ser marcado. E aí a gente também... Tem que ser marcado. A gente compreende, né, que não existe o respeito em relação à arbitragem por questões, a gente fala, porque não tem critério, porque não tem até um pulso mais firme em relação até, por exemplo, a questão de fingir um lance, né, fazer uma simulação grave. A gente teve, quando foi implementado, algumas expulsões e todo mundo caiu de pau, que era um absurdo, que não podia na revisão do lance, porque geralmente nas penalidades, quando tem a valorização do atleta para tentar marcar a penalidade, ele, por óbvio da regra, e a regra foi flexibilizada, ele deveria ser expulso, quando se entende que ele sim fez uma simulação para valorizar aquele lance e por isso foi expulso. Acho que até essa foi também uma das situações que envolveu essa polêmica relacionada ao Palmeiras na época. E eu acho, assim, olha, a gente já falou critérios, isso e aquilo, mas também quando eu fiz
o próprio, quando vieram fazer palestras aqui, até foi na SEG que foi para explicar como ia funcionar o VAR, também era época de Libertadores, estava sendo colocado na competição, que eram regras diferentes, por isso que vieram também explicar que no Brasil ia ser um pouco diferente do que estava sendo aplicado na Libertadores, que também veio uma equipe para fazer um curso. Na época que eu fiz o curso brasileiro, os próprios árbitros não se entendiam. Ali, o árbitro, falava uma coisa, daqui a pouco eles se perderam na palestra, daí eles discordaram do lance que estava no PPT, explicando quando deveria ser chamado o arbitragem. Então, falou assim, bom, se os caras que vêm dar um curso pra gente... E quando a gente tava assim, um olhando pro outro, né? Eu me lembro que na época, alguns colegas estavam, a gente se olhou, bom, mas se os caras não estão se entendendo, como é que a gente vai entender o que eles estão tentando falar pra gente? Mas isso é natural. Isso é natural, Ana. Numa palestra onde os palestrantes vão explicar, eles não se entendem, discordam do mesmo lance, Zé. Eu vou te dizer o seguinte, com a experiência de quem já está há 25 anos nessa estrada aí do direito, da interpretação de leis. O consenso é quase impossível. É difícil, né? É difícil. Tem uma turma de 11, por exemplo, ministros, né, Zé? E a gente sabe que pensam completamente diferente sobre alguns casos. Mas aí é que tá. O problema, muitas vezes, do jurídico e também de interpretações em qualquer campo, é tu pegar um controle remoto que claramente, aqui no estúdio, a gente tá observando que é da cor preta, mas em algum momento o advogado José do Pinheiro vai achar uma mas ele lacuna. vai achar uma explicação científica. Vai dizer que é chumbo. Que é uma variação amarelo, do preto. Não, é que deixa eu tentar explicar melhor Vocês como é são que era essa situação. É que foram selecionados Ana, até quando é lances... definitivo uma situação, se acha uma lacuna. Não, é que eu falo assim, foram selecionados lances, onde obviamente seria necessária a intervenção do VAR. E durante a palestra, uma das pessoas que estava dando esse curso falou, aqui nós não chamaríamos. E no slide da sequência dizia, o deve ser analisado pelo VAR. E daí eu falei assim, bom, se o cara que colocou na palestra de todos os lances, aquele que deveria ter intervenção falou que não deveria ter... Aí então... Mas sabe qual é o problema aí? Oliveira, aí a gente entra no seguinte, são 5 caras lá na cabine do VAR, não? 5 árbitros, sejam auxiliares ou árbitros de campo. Tem o operador, mas são 3 os responsáveis, né? O principal e mais 2. Será que houve os outros consenso 2 nos são 3? técnicos de operação. Mas perfeito, tudo bem. Então, 3 pessoas, um juiz e 2 auxiliares. Os 3 tiveram consenso em absoluto de que aquilo ontem não foi pênalti e por isso o Ricardo... Se a gente analisar pela regra, o VAR só não... o Ricardo Marques Ribeiro só não iria para a cabine em caso de consenso. Pois é. É que existindo a divergência, ele tem que ir. Não é o Sim, caso. aí que tá. Se existe a dúvida, o árbitro, ele tem a palavra final. Mas, não precisa existir o consenso para chamar pela Mas penalidade. isso que o Cristiano falou, isso que o Cristiano falou é verdade, tira qualquer dúvida. Se não foi pro vídeo, a gente na hora interpreta e acredita, né? Devemos pelo menos acreditar que teve consenso. É a única coisa que pode explicar. Mas eu levanto outra coisa que também foi debatida quando o VAR chegou nas suas primeiras semanas aqui no Brasil. Tem muito juiz que, ao invés de utilizar o VAR como uma ferramenta benéfica ao seu trabalho, uma ferramenta que vai ajudar, ele fica com medo do VAR. Porque o VAR, ele vai expor o erro do juiz. Então tem muito árbitro que daqui a pouco não dá muita bola pro VAR, porque o VAR vai apontar algo que ele tem errado. E aí o erro dele ficaria escancarado. Mal comparando, num futebol americano, num tênis, num vôlei, que tem o desafio. O técnico desafia, acho que a arbitragem errou. E aí aparece na imagem ali pro estádio inteiro, ou pra quadra inteira, e aí quando a imagem mostra que de fato o cara que desafiou tá certo, o juiz tá errado, ele fica com uma cara de quem nunca teve um amigo na vida. Então, os árbitros do futebol, e nesse caso o futebol brasileiro, eles têm isso também. O VAR, ele deixa a arbitragem despida, desnuda. Por quê? Porque se o juiz tem medo do seu erro e não entende que ele é um ser humano, que ele pode errar, porque todos erram, ele vai daqui a pouco se voltar contra o VAR. Ou até, sei lá, não sei se seria o termo, vai desdenhar do VAR, ou não utilizar do VAR. E o contrário também ocorre. Quando tem, operando o VAR, um cara de mais renome, como o Weber Roberto Lopes, como o Wagner Hillway, que na opinião da CBF é o operador de VAR número 1 nesse momento, e os caras do VAR começam a tentar convencer, o Jean-Pierre às vezes faz, quando os caras da cabine do VAR,
eles passam a não só dizer pro juiz, uma coisa é dizer assim, o Magno, que tá pitando o jogo, dá uma olhada na cabine porque eu acho que foi pênalti. A outra coisa é tentar convencer que foi pênalti. Não foi, porque olha só, começar aí debate é diferente. ali, né? Aí tu não tá simplesmente ajudando. Aí tu tá te vestindo com uma cor e dizendo que foi. E é isso que não pode acontecer. Mas um indicativo mínimo da dúvida, do ponto onde está a dúvida, é necessário do árbitro do VAR para o juiz quando ele vem para a cabine, né? Senão o cara chega lá, às vezes eu tô olhando o lance ali, mas o que eles encontraram? Onde é que tá o erro? Teve um jogo aí, qual foi o jogo? Que a gente estava certo, era Grêmio e Palmeiras, né, Guimarães? Que nós estávamos certos, que o árbitro que tinha coisa errada. E depois teve um jogo que os caras descobriram na origem impedimentos. Na origem da jogada, o impedimento, só que a jogada transcorreu de forma longa, mas era o mesmo lance. E ele só foi anular no final do lance. Sabe o que me dói com tudo isso? E eu não tô falando pra gente mudar de assunto, mas é que já 1h e 16 minutos de programa e a gente falando de arbitragem. Ouvinte nos puxou a orelha sobre isso. Ele disse, falem do jogo, falem dos posicionamentos, das alterações. Como o Guimarães diz, né? Ele me chama de ex-hippie. Eu não vou demonstrar a minha irritação aqui, mas eu fico irritado que a gente tenha que estar falando de arbitragem, sinceramente. E não com vocês, né? Eu estou falando porque somos obrigados a comentar isso. Mas é brabo, né? Faltando 3, 4 rodadas e a gente aqui discutindo ainda a arbitragem, critério de mão, de não mão, pênalti, complô, transparência. Sim. É triste isso. Só que tu tem razão, eu acho até que a gente pode deixar isso aqui de lado por hoje. Mas sabe o que é, Zé? Se a gente ficasse 1h16 falando de jogo, iam ter milhões de recados. Não vão falar do pênalti, não vão falar da arbitragem. Por exemplo, tem um ouvinte aqui que está insistindo, Zé Aldo, não vai falar do sorteio da Libertadores? E já saiu o sorteio, eu estava olhando aqui, eu fui no site da Comebol, os sites todos de esporte estão dando. O Brasil caiu no pote 2. É porque não tem definição, fica no pote 2. Bobagem, você fazer sorteio antes de estar. Na maioria dos campeonatos não tem definição. Mas é brabo com uma semana também de antecedência. Mas sempre foi né? assim. Tipo, o Grêmio, o Grêmio pode classificar para Libertadores via Copa do Brasil. Só que a Libertadores começa naquela semana. A única vaga definida do Brasil é o Palmeiras. Brasil 1, então, o Palmeiras. É a fim de organização logística, né? O Brasil 1 não é o campeão do brasileiro? Não sei se é Brasil 1, sei que o Palmeiras é o campeão da América. Esse já tá lá garantido. Não, é Brasil 1 porque é o campeão da Libertadores. Tá, então o campeão brasileiro é Brasil 2. Acho que sim. Porque nós temos aqui vagas pro Brasil 7. Então, mas eles não vão sortear só a pré hoje? Já sortearam aqui. Pois é, mas então, a fase de grupos não é lá em maio só que vão sortear? Não, mas tem brasileiros na segunda fase que eles chamam. Né? Não, tem, mas aí que tá. Mas é que lá em maio, quando sortear, a gente vai saber que o Brasil 2 vai ser tal time, o Brasil 3 vai ser tal time. É que agora é difícil de saber, agora não tem como. Isso é pré. Mas a fase de grupos, sorteio quando da pré. for sorteada, não, isso, a fase 1 e fase 2 da pré. Isso aí, é que a fase de grupos, quando for sorteada lá em abril, maio, aí vai estar tudo certinho. A fase 1 tem Clube Guarani no pote 1, Caracas Futebol Clube e Universidade Católica. No pote 2, Universidade Vallejo. Royal Paris, é isso? É isso aí. De onde é esse Royal Paris? Desculpem a minha ignorância. E Uruguai 4. Tá, aí depois vem a fase 2. No pote 1 tem Atlético Nacional, Libertad, São Lourenço, Independiente del Valle, Júnior, Bolívar. Paris da Bolívia. Santa Cruz de la Sierra. O Paris, esse? O Royal Paris? Isso. Tá, e tá aí na segunda fase, no pote 1, de novo, tem aqueles times que eu já anunciei, mais o Júnior, mais o Bolívar, o Deportivo Lara e o Ayacucho. Então para aí. O importante é aquilo ali, ó. O Nacional de Medellín com o Brasil 1, é isso? Isso. Não, com o Brasil 7. Brasil 7, tá. O outro lá é o... Libertar com o Brasil 8. Tá. Então quem ficar na pré-Libertadores já tem os seus adversários. São 2 brasileiros, o Brasil 7 e o Brasil 8. Se imaginar... Já vai começar bem, Libertad e Nacional de Medellín. Se imaginar que vai entrarão 8... Que pré, hein? Quem é o Brasil 8 hoje, não é o Grêmio? Sim, o Grêmio é o último da pré. Pega o Libertar. E o outro é o Fluminense, né? Isso. Pega o Nacional. Já começa sem Libertadores. Mas olha só, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, o Brasil 8 passaria a ser o Corinthians. Isso aí. E aí o Grêmio entraria direto na fase de grupos. A fase 1, aquela que nós vimos primeiro, aqueles grupos ali, começa no dia 24 de fevereiro, antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Mas os brasileiros não estão na fase 1. Exatamente. Na fase o ranqueamento aí. A fase 2 começa no dia 10 de março.
Olha aí, 2 dias depois da final da Copa do Brasil. Se o Grêmio... Cara, o Grêmio pode olha perder só a Copa do Brasil e já tá interessado nisso aí. A gravidade é o seguinte, o primeiro jogo é no Brasil ou é fora do Brasil? Não, ainda não tem aqui. Não tem. Ainda não foi. Se foi, qual seria o adversário? Libertad, isso? Libertad ou Nacional de Medellín, são os dois da pré. Tá, bom, Medellín acho que é até mais longa a viagem. Então pensa só, se o Grêmio jogar, o Grêmio joga a final da Copa do Brasil. Se ele perder, com a situação atual de campeonato dele indo para pré-Libertadores, ele perderia a final da Copa do Brasil, juntaria os cacos no outro dia de manhã e já viajaria ou para Asunción ou para Medellín jogar uma decisão de pré-Libertadores. Olha a gravidade disso. O Grêmio deve estar trabalhando com isso, por isso aquelas irritações do campo, aquelas angústias do jogo, aquelas reclamações, mão não mão, pênalti não pênalti. Hoje até estava participando, mandando a pergunta para a coletiva do Grêmio com o Churin, e a minha pergunta foi justamente essa. O Grêmio sabe desde dezembro que está classificado para a final da Copa do Brasil. É muito tempo entre se classificar e jogar a final. E é muito tempo em todos os sentidos. Pode fazer até com que tu te recupere, melhore, mas é ruim para tudo, para calendário, para o que tá em jogo, porque tá justamente a classificação, ou, no caso do Grêmio hoje, numa fase pré de Libertadores ou direto em fase de grupos. Tudo isso tá em jogo e a gente tem que ficar nessa de esperar. Foi assim com o Palmeiras, joga Mundial, não joga Mundial. É difícil isso também, né? O Edu César coloca um complemento aqui nas nossas falas, está dizendo: Zé e pessoal, sobre os sorteios. O de hoje é só das fases prévias mesmo. O sorteio dos grupos acontecerá apenas em 16 de abril. Jogos desta fase de grupos começando 5 dias depois. E o sorteio das oitavas foi marcado pela Comebol para 2 de junho. Abraços do Edu César. Nós que te abraçamos, Edu. O Paraná te abraça, o Rio Grande do Sul te abraça, o Brasil te abraça. Muito obrigado, Edu, querido. Grande figura, sempre com o rádio ligado aqui. Eu queria fazer uma observação, teve um ouvinte ali do interior, eu não achei mais ele, foram empurrando, eu não consegui encontrar mais. Ele dizia: falem do jogo, das posições. Eu saí ontem, o Carlos fez o jogo, o Oliveira acompanhou, o Gutierre também comentarista, com um olhar de comentarista, com uma sensação. Zé Gabriel está mais agora na avaliação do Abel, para volante do que para zagueiro. E ele nessa perspectiva, ele é quem vai entrar como titular no final de semana, porque fora Dourado Dourado pode voltar. Tá confirmado? Tendência é que ele volte. Só recupera a suspensão. O que me pareceu é que o Johnny não é visto como um volantão pelo Abel. Ele entra numa função mais de distribuição, Guimarães, mais de organização, mais de... Mas eu acho que o Johnny nisso ganhou à frente do Nonato, tá? Sim. O Johnny tá... E é merecido. Ele é mais competitivo, o Nonato é meio dispersivo às vezes. E é merecido isso. O Zé Gabriel não me parece ser um zagueiro, a não ser numa urgência para o Abel. A não ser quando um dos dois agora machucar, certamente aí o Zé Gabriel será utilizado. Mas às vezes que o Abel recorre ao Zé Gabriel, ele coloca o jogador como volante, não como zagueiro. Isso é uma leitura interessante. O Johnny não entrou mal, tá? Não entrou mal, fez corretamente ali a função dele. Agora a Ana falou um negócio muito sério no início e com razão. O Rodrigo Dourado faz muita falta ao time do Inter. O Rodrigo Dourado, para mim, é o principal jogador do Inter nessa volta. É porque ele tem um trabalho mais discreto, porém nem tanto. Ele é uma arma na bola alta, já tem 2 gols nesse segundo turno. Ele é um jogador que estabiliza o setor, ele dá segurança defensiva, ele tem uma distribuição interessante, ele voltou melhor do que ele estava antes, na minha opinião. E foi uma falta sentida ontem. Ele além de uma referência técnica, ele é uma referência de liderança dentro de campo. Para mim, o Inter sentiu muito a falta do Rodrigo Dourado ontem. Sente, né? Sente, é um pilar desse time do Inter. E a gente fica muito batendo na situação dos 9 jogos de vitórias seguidas do Inter, só que a gente pode acrescentar um pouco mais. São 12 jogos de invencibilidade, 30 de 36 pontos conquistados. Vejam o tamanho dessa campanha, mais de 80%, se for fazer aqui de cabeça um cálculo, no aproveitamento. Há o pessimismo de muitos, perfeito, eu concordo, por tudo que já aconteceu ao longo dos anos em relação ao Inter, só que a realidade, ela mostra um quadro muito bom. Tu concorda com o pessimismo desse povo aí, ô Mário? Em nenhum momento.
Em nenhum momento. Em nenhum Porque, momento. cara, eu abri as redes sociais depois do jogo, a impressão que eu tinha, se eu tivesse chegado de Saturno ontem à noite, Tem é que ido o a Inter ia Saturno? ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Tem ido a Saturno, Cristiano? Olha, vou todos os dias, vou e volto. Mas olha Vou só, e volto. quando tu tá Não jogando de espaço nada. líder, tu tá dando as cartas e 2 pontos à frente do Flamengo, campeão da América, vice-campeão do mundo, sem Bosquilha, sem Saravia, sem Galhardo, sem Moledo, sem Guerreiro, tu já é um vencedor. Bom, Já é um vencedor. Mas pode mas pode poderia ganhar ser de fato. 13º do brasileiro, né? Quando tu tens O problema é deixar sonhar, Zé. Quando tu tens o recorde de número de vitórias numa competição de pontos corridos que já tem, vai para 20 anos, né? Começou em 2003. Estamos chegando a 20 anos nessa competição. Tu já tem essa marca histórica. Não há razão pro torcedor ficar desesperado porque o Zé, adversário... o torcedor do Inter é um pessimista permanente. E o do Grêmio é o contrário. O do Grêmio é um otimista, às vezes cego. É óbvio que a gente está generalizando. Aquilo que vocês falaram viu, Oliveira, que o Guti e o Zé falaram no Agora hoje pela manhã. O gremista muitas vezes leva goleada e vai com toda a esperança para reverter, depois leva outra goleada. O Colorado pode estar 50 pontos à frente no campeonato, ele vai achar que vai perder. O Quero gremista dizer tem que- mais dificuldade de admitir ou perceber as dificuldades, a crise, ou enfim, ou o baixo nível técnico recente e aí que a seja. gente entra... E o Colorado é o contrário, né? Pode Aí a às gente vezes entra estar naquela bem história e acha de que tá outro sempre dia ruim. aqui no programa, Guti, de DNA de torcedor. O gremista é aquela coisa da raça, a qualquer custo e tudo mais. O Colorado quer aquele futebol clássico vistoso. Eu quero dizer que aquela projeção das 2 vitórias para o Inter, para mim, ela se mantém. Das 4 rodadas que falta por amostragem, se o Inter conseguir mais 2 vitórias, para mim ele vai ser o campeão brasileiro. Eu tenho Eu mantenho essa projeção porque ninguém vai ganhar todas sempre. Não tem como. Em algum momento a derrota acontece para todos, para Inter e para Flamengo. Ah, mas o Inter não pode tropeçar. Tá bem, o Flamengo também não pode. Se o Flamengo tropeçar, ele volta a não depender só dele para ser campeão. O Flamengo Inter vai ter 3 vitórias ainda, e sendo que esta última vitória nem vai ser necessária para conquista de título, que vai ser contra o Corinthians na última. 12h27, nós estamos chegando no próximo intervalo. Eu sou um sequelado da Covid, eu tenho medo que eu não saiba de coisas e acabo dizendo bobagem. Então, me socorre aqui que se tem alguma Achei coisa. que era um sequelado da maconha, mas isso não. Posso dizer no ar isso aqui? Porque eu não sei, eu Só sou... os bolinhos que tu comia na Holanda lá. Boa tarde, Zé. Diz pro Oliveira, para viajar no Cosmos não precisa gasolina. Eu não sei o que quer dizer isso. uma eu sou um letra. caretão. Ainda bem. É uma letra, uma letra. Se precisar, vai ser música. difícil. É uma música e um álbum. Trem da Alegria. É o Thiago de Não, São Léo. É o Trem da Alegria? É neles. Ficou meio Isso é bom. ficou Caiu meio essa autoexplicativo porcaria com a colocação anterior. Assim, ficou meio É autoexplicativo. nem Lisboa, isso é álbum de bom. 1980, Tá cara a gasolina. 1983, nem Lisboa. Ah, mas esse é o da Vaca Profana, então? Foi pro brejo e se atolou, não é o mesmo álbum? Não, não, para. Tu fez uma maçaroca aí, tá? Vamos lá. Não, calma. Vaca Profana é uma composição de Caetano Veloso que foi gravada pela Gal Costa, depois gravada pelo Caetano de novo, tá? A Vaca foi pro brejo e atolou, é uma música do Ney Lisboa, chamada Verão em Calcutá. Isso, essa aí. E foi gravada depois. Pra Viajar no Cosmos, Não Precisa Gasolina, do primeiro álbum do Ney Lisboa. E Verão em Calcutá, acho que é 88. O Serginho Ele conhece. deve ter escrito isso antes da gasolina custar. O Serginho, custa o hoje. Serginho conhece, porque nessa época, eu vou contar uma história a respeito do nosso operador Sérgio Wagner, que Era tá botando essa funcionário música. dos Diários Associados. Não só isso, porque ele tem postado fotos em Veneza, Nova York, Madrid, em tudo que é cidade do mundo. O Serginho trabalhava com música e compartilhava momentos de camarim com os artistas em geral, né? Aquela velha coisa que sobrava, o Serginho, ele tava dentro. Trata-se, Zé Aldo, de um reabilitado, tá? Que isso? Sérgio Wagner trata-se de um reabilitado, e que bom que ele conseguiu superar esses momentos em que era muito doidão. Ele era muito doidão. Esse é o Ney. Isso. É bom, né? Ele parece tímido, ele é meio quietão e tal. Mas Que é ele nessa muito música, bom. hein? 83? Eu acho que é 83 isso aí. 83 tá É dizendo, Sérgio. 83. O cara recebe em libra esterlina
E vocês acham que ele tá... Era muito doido. Pergunta pra ele dos Rock in Rio, Hollywood Rock da vida, essas coisas. Um cara que aluga imóvel em Londres, doido não tem nada. Bem, Mas por méritos, né, gente? Vamos com calma. Não, claro que sim, merece, claro. vai tá cara. O cara que tem casa na praia de Jericoacoara, não é? Agora eu quero entender por que eu falei Trem da Alegria. O Xandão e a equipe da Zona Norte, a equipe dele, ele tá ligado conosco. Ele tem lá uma revenda de carros, um negócio. É uma turma lá que nos acompanha sempre. Então, Xandão, querido, um grande abraço pra ti. Ele é amigo do Serginho. O Serginho pediu pra dar um alô. Diz que o Xandão tá sempre. Fala pro Zé Aldo mandar um alô pra nós aqui. Então, lida com carro lá, a turma lá da Zona Norte que tá ligada, a turma do Xandão, a equipe toda. Muito obrigado pela audiência. Tem lugares onde fica um rádio solto numa peça qualquer que fica irradiando pra todo o ambiente o som da Guaíba, e a gente tem uma companhia que nem sabemos que tem. Então ficamos agradecidos ao Xandão e toda a turma dele lá da Zona Norte que está com o Rádio na Guaíba. Nós vamos fazer um intervalo e depois vamos falar sobre outras coisas. Tem um lance lá do jogo do Flamengo que tem muita gente reclamando, porque parece que houve uma ruptura entre o técnico e o jogador. Falamos do Gabigol e falamos do Rogério Ceni. A frase do Rogério foi: aí já é criancice. É criancice. É um menino mimado, né? Ai, não pode E outra, vamos combinar, né? Eu sei que isso é algo genérico que a gente usa pra tudo. A gente sempre fala, né? Tem que respeitar. Tipo, o Magno não tá num jogo, tem que respeitar. Que o Zé Aldo foi colocado nesse jogo. Alguém pensou nisso. Depende. Mas tu respeita, tu pode até ficar incomodado. Aqui é a mesma coisa. O Gabigol tá sendo substituído pelo Pedro. Sim. Ele tem que entender que é convocado pra seleção e ele não. O Pedro joga muita bola. Uma outra coisa também, mesmo que seja o Pedro, que é um cara do mesmo nível, ou até melhor em muitos momentos que o Gabriel, poderia ser o cara que tá subindo pro profissional agora. Exato. Fica na tua. É o técnico que escolhe e deu. Isso acontece no rádio também. Ninguém tá falando que não incomoda. Claro que incomoda. O José Silvério saiu da Rádio Jovem Pan e foi pra Rádio Bandeirantes em São Paulo. O Fiore Giliotti ficava meio contrariado. 1985. E aí o Silvério não se sentiu ambientado. 3 meses depois pediu pra voltar pra Jovem Pan. Isso tá relatado em livros, entrevistas e tudo. E o Fiore pediu desculpas ao Zé muitos anos depois. Mas velhinho já, meio morrendo, os caras aí se abraçam. Mas aqui no jogo. Tem que te abraçar com alguém aqui, Zé? Aqui no jogo tem que ter respeito entre os colegas, né? Vamos com calma que ninguém tá morrendo, né, gente? Vamos dar uma segurada, né? Apareceu. Mas olha só, esse rapaz ganha 1.800.000 por mês, gente. É um bom dia. Você sabe o que é isso? Opa, gostaria. Larga na minha mão que eu descubro. Se eu ganhar isso... Uma lotérica pra descobrir o que Acaba é isso. rapidinho, né, Guti? Se acaba eu não sei, mas que eu vou descobrir pra que serve. Se eu ganhar durante 4 anos... 1 mês de salário do rapaz, eu tô felicíssimo da vida. Mas tu já ganha. Fica frio. Os teus 29 são maravilhosos. Não, fica frio. Mas assim, ó, Segura. Debreia, como diz o grandão. Ele tem um salário fabuloso para a realidade de salários do mundo. Não pode perder a cabeça, não pode fazer isso, desrespeitar o comandante em público, desrespeitar o colega em público, parecer um bebê mimado. Tem que ser um pouco mais adulto, mais maduro, mais profissional, como a gente diz. Mas enfim. Eu só quero deixar uma situação aí para os amantes de automobilismo, especialmente meu querido Gutierre. Guti já sabe aqui, mas porventura algumas pessoas não sabem ainda. A Fórmula 1, que estava até hoje pela manhã sem transmissão para o Brasil em TV, fechou o contrato hoje com a Bandeirantes. Então, a partir do ano que vem, Fórmula 1 na Bandeirantes, com o Datena pedindo imagens do Hamilton para o comandante Hamilton. Jorge Arruda de Petrópolis diz que pessoal vendo novamente piada, mas tudo bem. O pênalti é claro, tocou com a mão na bola, é pênalti. Jorge Arruda, ele é Petrópolis, está sempre nos acompanhando. O nosso colunista permanente aqui tá mandando um abraço, é o Cássio Amaral, ele tá com a gente também. Ele diz, o Brenner de São Paulo foi vendido por 15 milhões, vai pro Cincinnati, vai pro futebol. É isso aí que eu achei esquisito. 15 milhões o preço dele, né? E não é o Cincinnati Bengals. Não é o valor, é para os Estados Unidos. Grande Guimarães, não deixando o ganhando o jogo se perder na referência ao genial Ney Lisboa. Mas Cabeça... Quem é que falou? Como é o nome dele? É o nosso ouvinte Leonardo Melo. Leonardo, muito obrigado. Às vezes o nosso dever é simplesmente... dar luz à escuridão. Exato. É por aí. Mas estamos aí.
Quando volta o verdadeiro ganhando o jogo do ouvinte aqui. Um abraço, Will, seu Ilvo, querido. Muito obrigado pela audiência. Vamos para o intervalo, nós já voltamos. 12:38, 12:38. Estamos aqui retomando o ganhando o jogo pela Rádio Guaíba, sempre para o Banco Banrisul. Trabalha numa startup, então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br/Banritec. Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Retomamos o debate do ganhando o jogo. Alguém viu o Flamengo ontem? Não. Era o horário. Não, porque eu tava no jogo, né? No Inter, né? Nem melhores. melhores Só, momentos. agora. É Eu melhor tava olhando assim, uns lances com o Martin sobre o Flamengo. E os flashes que deram também durante o jogo, né? Na televisão, no caso. Quem faz uma associação de um jogo com o outro, faz aquela associação do produto, que o Guimarães sempre brinca muito, faz a associação da promoção do evento. Mas agora, a essa altura, já não dá mais para dissociar Inter e Flamengo, né? Nós temos que começar a acompanhar os dois numa correlação permanente. O Flamengo. A gente tem uma questão que é a questão dos 2 pontos agora, tá? Os dois têm que ser acompanhados de perto e essa diferença de pontuação, ela caiu, tá? Ela caiu com o mesmo número de jogos e o Flamengo com um jogo a mais pode passar o Inter na ponta. O Flamengo joga domingo contra o Bragantino. Vencendo o Bragantino, o Flamengo é o novo líder do campeonato, obrigando o Inter a jogar contra o Sport Recife e vencer o Sport na quarta-feira com o mesmo número de jogos. Aí eles vão se enfrentar. Aí no final de semana tem Flamengo e Corinthians no Maracanã e Inter e Vasco em São Januário. Mesma situação. Eu tô aqui falando de resultados iguais. Se houver resultados iguais entre Inter e Flamengo, o confronto direto é a final do campeonato. Quem ganhar, claro que um pode ganhar e tropeçar na última rodada, por exemplo, e aí o outro ser campeão. Mas assim, grosso modo, simplificando, vai ser uma final de campeonato se houver uma repetição de resultados entre Inter e Flamengo nas 2 próximas rodadas. Então sim, tem que acompanhar o Flamengo. O Atlético Mineiro eu já tiro da briga com a vitória do Flamengo de ontem, com a aproximação. O Atlético Mineiro está praticamente fora, não tem por que cuidar mais o Atlético Mineiro. Então o que a gente tem é efetivamente um acompanhamento e uma briga entre Flamengo e Inter. A rodada, sem ser desse domingo da outra, marca 4 da tarde Flamengo e Corinthians, 6h15 Vasco e Inter, 8h30 Grêmio e São Paulo. É um grande domingo de futebol. Grande até em volume, né? Zé, só uma informação. Termina, Guimarães, tinha que terminar. Então, nesse sentido, o Flamengo, ele é um confronto direto que tem. Isso dá mais emoção ainda pro campeonato, né? Não, é só porque é uma informação do Rio aqui, de forma exclusiva, segundo o jornal O Dia, do Vene Casagrande, que o Inter recebeu uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo Thiago Galhardo e pode acertar a venda nas próximas horas. Isso porque a janela lá para a Arábia Saudita fecha no dia 7, e aí os 2 clubes estão trabalhando rápido para isso. Al Hilal tem pouco tempo para sacramentar o negócio. As 2 partes estão otimistas. Dia 7, daqui 2 dias. Isso, para um desfecho positivo. A reportagem tentou contato com Paulo Brax, que não respondeu às mensagens. O empresário do Galhardo é o Flávio Trivela, que não confirmou a oferta recebida. O Galhardo é do Rio, né? É. Talvez a pessoa tenha acesso por lá. Mais próximo, exato. Contatos. Provável que o empresário dele seja carioca também. Puxa, vai ficar fora. E se estão jogos correndo para fechar a questão burocrática, é porque já há um aceite aí, né? Já há um acerto quanto a valores. Um aceite que eu digo por parte do Inter. Né? Só a questão da perfectibilização do negócio jurídico. Meu É a Deus. formalização do negócio. Vai botar no papel. Essa é a hora que chamam. Quem é o jurídico do Inter lá? Essa é a hora que chamam o advogado do clube. Para fazer tudo isso. Ele né? entra Cuidar nesse tudo momento. isso. Lá no Grêmio é o Nestor Rain, depois que tudo está resolvido e tal, chamam ele para a tal da minuta do contrato, para trocar a minuta com a parte jurídica da outra instituição. Mas é ruim essa notícia, hein, gente? Não sei qual é o valor, o que o Inter ganha e tal, mas de todo modo perde um dos seus principais jogadores, faltando 3 rodadas para terminar o campeonato. Seria interessante pelo menos como uma opção, né? Até o final da competição. Eu tô falando isso do cara que é o artilheiro do Inter no campeonato, que era tido como um dos melhores, foi convocado para a seleção brasileira, em que pese eu discordar, mas é a realidade, né? Hoje ele já não é um cara pra gente indiscutivelmente colocar ele de titular.
Daqui a pouco alguém pode querer, ou achar que dá pra jogar ele e o Yuri Alberto, isso são outras discussões. Mas ele já não é mais aquela pessoa indiscutível no time do Inter. Não, o titular é o Yuri Alberto. Claro. E ontem não jogou bem o Yuri Alberto, viu? Não fez uma boa partida. Thiago Galhardo é bom jogador, tá? Ele é bom jogador. Ele teve uma queda, me parece, bem de cabeça mesmo, bem mental. Talvez isso aí seja uma oscilação que ele já passou na carreira dele. Mas ele não é mau jogador, ele é bom jogador. Ele não é um cara de seleção, como eu acho que o Marinho também não é um cara de seleção, como eu acho que um monte de gente aí que é cogitada para seleção nunca vai passar perto da seleção. O Patrick é um cara que eu tô encantado com o brasileiro dele, mas não pra seleção. Não é um cara de seleção. É difícil. Cara de seleção é outra coisa, outro patamar. A gente tem bons jogadores aí. E tem uma coisinha, né, Guimarães? Numa... A gente fala seleção brasileira, com todo respeito, mas não é a seleção boliviana, a seleção da Arábia Saudita. O nível é muito alto. É muito alto. Moreno ainda é decisivo. O Chumaceiro. Né, ele vai disputar posição com caras que estão jogando um nível bem superior. Cara que joga Champions League, cara que joga Premier League, né? World class, né? A gente fala assim, pô, o Gabriel Jesus é meia boca. Não, ele é meia boca comparando com o Ronaldo com o Romário, sabe? Mas se chega aqui, voa no brasileiro. Nossa, ele é o melhor jogador, foi o melhor jogador do Brasileirão 16. Com 18 anos. O Nacional 16, o melhor jogador foi o Gabriel Jesus. E no título do Palmeiras, ele vem pro futebol brasileiro, ele sobra, mas sobra mesmo. A gente tá comparando com outros que a gente teve, que foram grandes, que foram top 20, top 50, pelo menos da história, né? Ronaldo, Romário, Adriano, Careca, aí sim, pô, ele vai ficar abaixo, mas ele é um ótimo jogador, é um excelente jogador. Da mesma forma o Firmino, é um excelente jogador, o Richarlison, é um excelente jogador. É difícil pegar bola com esses caras aí. É difícil, a gente sim, né, tem uma... E o Thiago Galhardo não tá nem no nível do Gabigol, sabe? Tem um outro jogador muito bom jogando no futebol brasileiro, que embora criança, embora mimado, como eles são, muitos são mesmo mimados pela mídia, pela badalação, pelos parça, pela rede social, pelos fãs, ele é um ótimo jogador, o Gabigol, ele é superior ao Thiago Galhardo. Não é assim pra estar numa seleção brasileira, sabe? É como a discussão do Marinho, a mais absurda pra mim foi do Keno, com 3 jogos já estavam pedindo o cara na seleção. Calma lá, trata-se de um jogador ok pro futebol brasileiro, mas não para uma seleção brasileira. A seleção, o nível tem que ser muito maior. Mesma coisa quando falavam aqui do Edenilson, falavam do Marcelo Lomba. Não é assim. Não é assim para estar numa seleção brasileira. O nível é muito grande, muito alto. Tem muito jogador bom brasileiro jogando em alto nível. Então, mas faz falta pro Inter, o Thiago Galhardo, né? Sim. É um bom jogador. Nós falávamos aqui há pouco que o Inter, apesar de não ter Bosquilha, não ter Saravia, não ter Moledo, não ter Guerreiro, e incluir o Galhardo, está ganhando e está brigando pelo título. Agora, definitivamente perder o Galhardo é uma perda, porque ele está voltando da questão muscular e poderia jogar. Tem mais 3 jogos, decisões. É um jogador maduro, experiente, rodado, que vai colocar a camiseta do Inter no Maracanã contra o Flamengo e não vai sentir o peso. Então, o Inter perde tecnicamente bastante. Provavelmente seja um bom negócio, né? E não dá pra perder a oportunidade. Pro jogador é importante, né? Porque ele tá com 31, não é? Tem a realidade da venda também, né? O futebol brasileiro precisa vender. Essa é uma realidade. Tem mais essa. E assim, a gente pensa, um cara que não custou tanto assim, vem e daqui a pouco 1 milhão, 2 já é uma boa grana pra um cara de 31 anos, né? Sem dúvida. Vale a pena. Claro que vale. O difícil é a questão esportiva, que o Inter nessa reta final precisa de quanto mais pessoas, mais jogadores pra estarem à disposição, melhor. Isso é uma questão óbvia. O rapaz do dia não fala em valores, né? Não falou em valores. Mas é um contrato de fim de carreira, né? Assim, deve ser um salário excelente pra ele, maior do que ele obviamente recebe no Inter. é o chamado contrato da vida, né? E alguma luva interessante e depois alguma compensação pro Inter. Às vezes até volta, ainda pega uma sobra de carreira. Por exemplo, nós estávamos há pouco vendo a imagem do Hulk sendo apresentado no Atlético. Que idade tá o Hulk? O Hulk já ganhou tudo que tinha que ganhar. 34, eu acho, 33, 34. Tudo que tinha que ganhar, o que não tinha que ganhar, né? O Atlético tá fazendo um curso extensivo para ser igual ao Cruzeiro. É muita rivalidade, né? Bah. Incrível o que o Atlético tá fazendo. O Atlético Hulk, tá até contratando Nacho, os caras que o não interessa Cruzeiro que tá se tem desfazendo. 50 sondas, que até foi utilizado ontem aqui o termo, de empresários bancando. Uma hora vão cobrar de volta.
Eu não sei como é que é feito o modelo lá, mas uma garantia... Caso contrário, amor, vamos dar dinheiro ao clube, amor. Não, né, Zé? Não. Uma garantia existe, o atleta vai receber, porque ele, pelo que sei, eles não estão contratando com o clube, eles estão contratando numa folha paralela com o investidor. Tá bom. E o contrato com o clube é simbólico. O Hulk é aquilo que o Guti falou, 34 mesmo. Vai fazer 35 em 25 de julho. Bah, eu tenho um respeito pelo Hulk, mas nunca me encantou, assim. Eu sei que ele tem a carreira respeitável e tudo mais, mas nunca achei... É a mesma coisa. Talvez chegue aqui... Pra mim chama mais atenção pelos glúteos avantajados do que pelo futebol. Bom, ele é bom jogador. Talvez chegue aqui Não e vou dizer que ele é mau se jogador. dê muito Só que bem. por tudo que falaram a respeito, todo o Aue, Concordo. mais glúteo do que bola. Ele teve um auge na Europa. Não, eu sei. O que foi sucesso no Porto, ele jogou em tudo que foi lugar. Ele jogou no Atlético Mineiro, quando bem menino. Jogou no São Paulo. Vitória. Depois foi o Vitória onde ele mais apareceu, né? É. E daí ele foi para Portugal. Não foi pro Japão, me parece. Ó, aqui na coluna do Rodrigo Matos, que na verdade foi escrita dessa vez pelo Thiago Fernandes no UOL, o projeto do Atlético para ser o maior clube do país em termos financeiros, de investimento e time, eles pegaram 200 milhões em empréstimos com a família Menin, dona das empresas, dona de grandes empresas, não só essas duas, mas como a MRV e o Banco Inter. Ou seja, o Atlético tem 2 bancos fortes. A MRV é a construtora, e tem né? 2 construtoras fortes. E a dona da CNN também, no Brasil. Mais isso. Enfim, o Hulk jogou no Vitória, no Kawasaki Frontale, no Consadole Sapporo, no Frontale Verde Kawasaki, Tóquio, no Porto, no Zenit, no Xangai e no Atlético Mineiro. Vamos de novo, depois do Frontale, do Kawasaki, O Porto. o Verde Tóquio, Porto, Zenit, Xangai e agora Atlético. O Zenit foi onde ele foi o auge da carreira dele. Não, Tem no Porto. Antes Porto, no Porto, no Porto. Mas financeiramente, quando ele for pro Zenit... Não, financeiramente, eu estou no ganhar. Xangai agora. Acho que sim, mas no Porto foi o auge desportivo dele. É. O Zenit já era mais o nome feito do que o que ele havia feito no Porto. Ele é paraibano, né? Que ele seja feliz no Atlético. Claro, claro. A parte... Não, aqui, ó, por favor, não entendam mal, falar mal do jogador ou desejar o mal da carreira dele no Atlético. É o Atlético, por mais que tenha todo esse fundo, esse amparo financeiro, seguindo rigorosamente o caminho do Cruzeiro. O Cuca tá para deixar o Santos, mas os jogadores estão fazendo uma campanha para permanência dele, né? Que maluquice, isso não é muito comum. Uma relação assim tão cúmplice entre jogadores e treinador, né? Porque o treinador é o comandante, é o Mas que é cobra. que os caras estavam É o que escala. lá por baixo. Chega o Cuca, dá essa injeção de ânimo, leva a final de Libertadores. Ou melhor, caminha junto à final da Libertadores. Olha, tia. Faz um brasileiro bem mais honesto e digno do que até a gente pensava que fosse acontecer. É até plausível, é até compreensível que os jogadores A ajam staff assim. mental do Cuca acaba em março se o São Paulo for pra Europa. Ou se o Renato sair aqui do Isso é verdade. Acaba rapidinho. No Grêmio tem algumas pessoas que gostam do nome dele. Ou até o São Paulo mesmo. Fechar lá com o Ángel. Eu vou ser sincero para vocês, eu tenho dúvida que essa seja a melhor saída para o Grêmio. Não, eu sinceramente vou falar a mesma coisa que eu falei da época do Abel, sem usar expressões que nos foram colocadas injustamente. Mas eu também não investiria no Cuca, sinceramente. Eu enxergo, posso estar errado, até porque tem vários treinadores aí mostrando que não é somente ser mais atualizado, nem gosto de usar essa palavra, mas jogar com os conceitos que a gente hoje costuma concordar mais no futebol. Eu não contrataria treinadores com esse perfil assim, mais, não dá pra dizer antigo, mas que não apresentam futebol como, por exemplo, vou ser bem sincero e não contrataria ele, mas como joga um Bragantino, como jogava o Inter do Cudê, como deve se propor a jogar o Miguel Ángel Ramírez. Eu vou mais nessa linha. 100% de chance de dar certo? Não, claro que não. Óbvio que não. Mas eu confio mais em trabalhos assim, que um treinador chega com mais tempo, coloca o conceito dele, o clube trabalha junto nesse conceito. Também não adianta fazer coisa para inglês ver, né?
contrata um treinador dito moderno, estrangeiro e tudo mais, e depois em 2 meses demite o cara. Também não adianta. Eu sou volúvel, eu sou viúva de alguns caras. Eu gostei muito do trabalho do Roger. Aquele modelo, aquele perfil de treinador, me parece que seria interessante para o Grêmio. Não sei, o Grêmio pode encontrar alguém em algum lugar, mas... Eu acho que o Roger precisa, entretanto, dar Eu ficaria com o Cuca. Dar uma repaginada na própria liderança dele, tá? O Roger, ele parece não conseguir segurar algumas pressões, não conseguir ter uma conexão plena daquilo que ele pensa e daquilo que ele pratica, que o time dele pratica. Isso é uma dificuldade imensa até, né? Na transformação do plano teórico para o plano prático e uma execução boa do plano prático. Eu acho o Roger um cara com muito pensamento bom. Acho um baita cara o Roger, aliás. Verdade. Ele tem muito pensamento bom, ele pensa muito bem. Ele é quase que um teórico do futebol. Existem vários teóricos do futebol. Mas o treinador, ele também tem uma dose muito grande de intuição e de prática e de dia a dia. E fala que um cara que às vezes eu falo, eu tenho dificuldade de ser um cara prático às vezes, né? Mesmo na minha atividade, eu exerço a prática, mas eu entendo que às vezes a teoria toma conta de mim, assim, né? Eu brinco. Gozado, a gente nunca notou isso. Não, é verdade, Zé. Não, mas tá ironizando, mas é verdade, né? Eu acho que eu não sou acho que tem gente que faz rádio muito melhor que eu, por exemplo. Não, tu é um pensador de rádio. Um teórico. Tu gosta assim. Seria Carlos Teórico. Guimarães, o Roger, Mas do nosso rádio. eu acho que tem gente, não porque eu Todas as mudanças importantes da evolução humana decorrem de alguém que se dedicou a pensar uma coisa nova. Pode ser. Essa- Mas eu admito, assim, que o plano prático tem gente que faz rádio muito melhor que eu e que daqui a pouco não pensa tão bem. É tão intuitivo o processo que ele já sai fazendo, sabe? Já tá fazendo. E no futebol é a mesma coisa. Eu acho que o Roger é um cara que pensa muito bem. Ele tem muita teoria, ele tem muito pensamento, mas tem gente que nem pensa muito, nem fala muito, já sai fazendo, já é mais intuitivo. O Abel Braga é um cara super intuitivo. Ele não é um grande pensador do esporte, mas ele é altamente intuitivo. Ele sabe onde ele está pisando. Num determinado momento, Vanderlei Luxemburgo, super intuitivo. Filipão, super intuitivo. Treinadores... O Cuca é um treinador intuitivo, né? Ele é mais intuitivo do que um treinador que pensa, assim, o esporte. Mas o Luxemburgo já foi vanguardista na realidade dos técnicos brasileiros. Mas muito prático, Zé. Ele nunca foi, assim, um cara que pensou, sabe? Ele sempre... O Parreira era mais teórico que o Luxemburgo. Parreira foi um pensador maior, assim, e talvez o trabalho prático me agradava mais do Luxemburgo. Ele sempre foi muito intuitivo. A era de treinadores intuitivos, sempre existiram os pensadores. Cláudio Coutinho foi um grande pensador, por exemplo. O próprio Autuori, ele é bem mais pensador do que intuitivo. O Zagallo era um treinador pensador num determinado momento. Sim, era. O Jautelê unia as duas coisas. Ele tinha conceito e tinha a intuição. Às vezes falhava na intuição, né? 3-2 Itália. Mas, enfim, eu acho que existe isso. E o Roger tá muito ainda para mim num plano teórico. Num plano de não conseguir transformar todos os seus pensamentos em execuções práticas dentro de campo. E também deixar claro, né, Guimarães? Quando tu diz que o cara é mais intuitivo e menos teórico, não é que ele é só intuitivo e nada teórico. Exato. Ele é mais uma coisa do que outra. Não, e outra coisa, o cara que daqui a pouco não sabe muito da teoria, não significa que ele seja ruim. A prática dele, ela tem repetições, rotinas e intuições que fazem com que ele consiga escalar um time, consiga dar um treinamento, consiga fazer um time funcionar, né? Embora eu acho que hoje a teoria o campo teórico esteja tomando conta aí desse novo momento do futebol, viu? O Cláudio Costa de Higienópolis, ele diz assim: o velho Abelão voltou. Apaixona-se por jogador. Já foi assim uma vez com o Michel, que veio do Juventude, agora repetiu com o Marcos Guilherme. É por essas e por outras que não vai ser o treinador do Inter na próxima temporada. Olha, treinador que se apaixona por jogador é tão comum, a gente não conhece direito lá o espanhol. Daqui um pouco ele também vem aqui, se declara apaixonado por um jogador e dá todas as oportunidades para aquele jogador. Ele é comandante, né? Ele deu ontem 40 minutos pro obrigado cara. a estabelecer escolhas, não tem como. Escolher entre o Moisés e o Wendel, ele é bruxinho do Moisés. Não, ele prefere. Eu entendo o que o ouvinte quer dizer. Quer dizer que insiste em jogadores que a maioria discorda. Eu entendo isso. Mas é normal, todo treinador Mas tem. ficou claro o que ele queria ontem, né? Ele queria um jogador que fosse suporte do... Tático. Do Não, Rodinei. Ele explicou
que a maior missão, digamos assim, do Marcos Guilherme, o Marquinhos, era segurar o Abner, né? Era isso. Ele não perde a ternura mesmo quando endurece, né? Ele tem o vozeirão na beira do campo. Ô Praxedes! O Abel é uma baita não tem figura som, do não tem futebol, torcida, a gente ouve a voz do Abelão. Por isso que a gente também tem que parabenizar, né, pra essa questão de ser um bom gestor de pessoas, que é substituir sem lesar ninguém, sem deixar ninguém magoado. Ao contrário, por exemplo, que a gente viu do Gabigol, que seja por ele, ou seja pro técnico, ou por uma gestão ruim que foi feita ali naquela relação que deu errado. Gerou ruído e problema. Precisa encerrar, vou fazer um pix. Obrigado pela companhia de vocês. Voltaremos na segunda, às 11 da manhã, sempre em nome do Banco Banrisul. Vem aí na sequência o Guilherme Kepler com a apresentação do correspondente Guaíba. Vi agora no finalzinho, entrou o desembargador Rogério Favreto, tá nos ouvindo, mandou uma mensagem, não vai dar tempo de atender, mas agradeço, doutor Rogério Favreto, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tá sempre nos acompanhando. Colorado tá torcendo pelo Inter, tá acreditando pelo jeito. Obrigado, gente. Depois do Guilherme Kepler, teremos o Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil aqui na Guaíba. Até segunda, tchau!